Ora bem, então, uma vez que a Ana me pediu para apresentar, eu não sei se vou ler tudo o que nos mandou o nosso colega Pedro Parreira. Ele vai nos falar sobre Mare Universum, os subsídios para a história da arqueologia subaquática nos Açores. Ele é um arqueólogo do Gabinete de Arqueologia do Governo Regional dos Açores. Eu creio que, como depois o seu currículo vem associado ao vídeo que nos autoriza, espero eu, a publicar, não é? Sim, Podemos sim, gravar e publicar. claro. Eh, Talvez não seja de estar a ler o currículo todo, como às vezes estou, e isso ocupa um bocado de tempo. Talvez o resumo da palestra valha mais a pena ler, não para apresentar. Portanto, em primeiro lugar, a ADCAP tem todo o prazer, a Associação para o Desenvolvimento da Cooperação em Arqueologia Peninsular, tem todo o prazer em receber aqui e agradece a colaboração do nosso colega dos Açores e divulgá-la por toda a Península Ibérica, que é pelo menos essa a nossa missão. E o resumo do que ele nos vai dizer é o seguinte: o arquipélago dos Açores assume uma posição geoestratégica ao nível da navegação transatlântica que se revelou fundamental, perdão, para o desenvolvimento da primeira grande globalização proveniente do continente europeu. Ao longo dos últimos 5 séculos, aquelas ilhas foram ponto de paragem obrigatória para quase todas as embarcações que cumpriram as grandes carreiras comerciais intercontinentais, bem como para os navios de guerra associados aos históricos conflitos entre as grandes nações da humanidade, para barcos piratas, corsários e muitos outros que ali escalaram e deixaram a sua marca no património insular. Uma parte dessa herança encontra-se submersa, sendo resultado de episódios de encalhe, afundamento ou naufrágio, associados às mais diversas causas. Desde 1972, profissionais nas áreas da história, arqueologia e outras disciplinas complementares trabalham para construir uma estratégia de inventariação e valorização desse património, que em 2019 foi premiada pela Unesco e em 2020 pela Comissão Europeia. A presente comunicação visa abordar, em traços gerais, a evolução da disciplina de arqueologia subaquática nos Açores, os seus impactos e as perspectivas de crescimento e de futuro que a mesma poderá trazer à região enquanto ativo cultural, económico e social. Muito obrigado desde já. Mais uma vez, vou fechar o meu microfone, pedindo a todos que o façam enquanto fala o nosso convidado. Muito obrigado. Boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu vou, desde logo, tentar trabalhar aqui com a partilha de ecrã, que não é a minha especialidade, confesso. Espero que não corra mal. Conseguem acompanhar? Sim, sim. Está, pode-se ainda ampliar. Está, perfeito. Pronto, perfeito. Pronto, como eu dizia, as formalidades, como se costuma dizer, boa noite a todas as pessoas e um agradecimento desde logo por esta oportunidade que a Associação para o Desenvolvimento da Cooperação e Arqueologia Peninsular me permitiu para estar aqui hoje e um agradecimento particular ao professor Vítor Oliveira Jorge, com quem troquei estes primeiros contactos. E que é uma honra enorme poder dizer que estou aqui com ele nesta sessão e com todos vós, porque acho que para quem cresceu a ouvir estes nomes é sempre interessante poder partilhar agora um bocadinho do nosso trabalho com todas estas gerações e desde logo com uma curiosidade que me parece particular, não sei se sou a primeira pessoa, mas numa associação de arqueologia peninsular vir dos Açores, a situação altera-se um bocadinho, espero que faça sentido e que abra uma exceção ao abrigo desta cooperação para que nós possamos também falar um bocadinho da arqueologia insular, ir um bocadinho para lá da peninsular, que é o objetivo do trabalho que eu vos apresento hoje. Quando falei com o professor Vítor Oliveira Jorge, aquilo que ficou mais ou menos alinhavado seria uma comunicação sobre arqueologia subaquática. Não ficaram os pormenores, não ficaram os detalhes, e eu andei algum tempo a tentar perceber o que é que havia para fazer aqui. Achei que o que fará sentido será trazer um pouco da história da arqueologia subaquática nos Açores, porque é a história da arqueologia subaquática em Portugal, uma vez que é uma área que continua profundamente depauperada no resto do país,
sendo que os Açores, ao contrário da média portuguesa e da própria média europeia, estão na vanguarda em alguns trabalhos que têm feito ao longo destas últimas décadas. E, portanto, o objetivo será falar um bocadinho da arqueologia, do que é a arqueologia subaquática, desde logo, mas também um bocadinho do arquipélago dos Açores, trazer até vós um cartão de visita e um convite que fica desde já feito para nos visitarem, e explicar um pouco do trabalho que nós temos feito em anos recentes, quais são os desafios e quais são as oportunidades que este património subaquático pode trazer para a arqueologia. Desde já, desculpem se eu demorar muito tempo, mas também desculpem se eu demorar pouco. É que eu às vezes nestas coisas ou falo muito depressa ou falo muito devagar. Eu tentei fazer uma coisa de meio termo, mas não vos prometo nada. Vou tentar o melhor que posso. E estejam à vontade para interromper sempre que acharem por bem. Não é um sermão. É um trabalho que, como todos os que nós fazemos, pretende que seja comunitário e pretende que haja interação com as pessoas, porque acho que é essa a essência da arqueologia. Vamos começar, portanto, por falar do que é a arqueologia subaquática. Eu gosto sempre de fazer este exercício quando dou algumas aulas aqui, ou algumas comunicações aqui com os mais novos. Perdoem-me este desafio, este atrevimento da minha parte, mas achei que valia a pena trazer aqui este primeiro slide só por curiosidade, que é para tentarmos perceber o que é a arqueologia subaquática. Isto é uma experiência que eu faço com muita regularidade no Google, e que é escrever arqueologia náutica, arqueologia marítima e arqueologia subaquática. E as imagens que aparecem são sempre as mesmas, porque na verdade a diferença entre arqueologia náutica, entre arqueologia marítima e arqueologia subaquática é uma diferença de pura teoria, em que alguns defendem escolas ideológicas, mas que na prática não nos traz particular diferença. A arqueologia subaquática, conforme nós a chamamos aqui onde nós trabalhamos, mas que podem ter estes nomes todos, tem muitas escolas e muitas minudências internas a nível mundial. Mas o que nos interessa para este trabalho é a sua metodologia e a sua aplicação. E nesse aspecto não é muito diferente da arqueologia em terra. A arqueologia subaquática é a aplicação dos mesmos métodos, das mesmas ideias e das mesmas linhas de pensamento ao mundo submerso, com o objetivo final evidente, que é o de salvaguardar este património. Tem um acréscimo muito mais importante, e esse sim convém para distanciar da Terra, é que o nosso objeto de estudo, a nossa cultura material, está em permanente risco. O mar é totalmente destrutivo e, portanto, não há sítios arqueológicos que se preservem eternamente em contexto subaquático. Há aqueles que se aguentam mais tempo, alguns até milhares de anos, apesar de raros, mas que nunca, ou seja, não é definitivo. Uma ruína, quando escavada, tratada e protegida, poderá durar o tempo que o homem assim quiser. Um sítio arqueológico, mesmo que seja de características mais parecíveis, poderá durar o tempo que as tecnologias assim o permitirem. No mundo submerso, a arqueologia existe para preservar uma cápsula do tempo, um momento específico, um naufrágio, uma ocorrência patrimonial, que guarda aquela história durante aquele tempo, mas que rapidamente, ou mais rápido ou menos rápido, vai desaparecer. E, portanto, o nosso objeto de estudo é perecível, o que significa que a arqueologia subaquática tem duas valências. Desde logo, o famoso registro, não é? A preservação pelo registro, que aqui faz muito mais sentido do que se calhar em contexto de obra, mas isso é uma discussão para outro dia, e a questão da fruição deste espaço. E nós, enquanto arqueólogos, obviamente que nos interessa o registro, a investigação e o estudo, mas enquanto patrimonialistas, enquanto técnicos do património cultural, também penso que é relevante pensar na forma como nós podemos aproveitar e usufruir destes patrimónios, e de que forma é que ele nos pode trazer mais valias, incluso para o desenvolvimento da sociedade onde nos inserimos. Mas vamos, desde logo, muito rapidamente, porque o tempo é escasso, fazer um breve retrato da arqueologia subaquática ao longo do tempo. Não vos vou falar de pré-história, longe de mim querer ensinar isso com o professor Vítor aqui presente, mas a arqueologia subaquática, da forma como nós a conhecemos, remonta precisamente às primórdios das sociedades complexas, porquanto as técnicas de mergulhar e de ir à procura de coisas que desaparecem no mar são inerentes à humanidade e são processos comuns a todos nós e a todas as civilizações ao longo dos tempos. Nós temos relatos da Antiguidade Clássica, da Grécia, temos relatos de Alexandre o Grande, do Império Romano, de técnicas de resgate de salvados, técnicas de procura de património submerso que foi perdido. Naturalmente estamos a falar
de resgate de coisas, estamos a falar de ir à procura de tesouros, não é arqueologia como nós a conhecemos. Mas da mesma forma que um gabinete de antiguidade não era um museu, ou um gabinete de curiosidades não era um museu, também estes primeiros processos levaram a que uma linha cronológica em que nós cheguemos à arqueologia conforme a conhecemos. Ao longo dos anos, a evolução passou pela evolução tecnológica, passou pela criação de métodos de mergulho, de escafandros improvisados, diving bells, outras tecnologias, para permitir visitar o meio submerso com maior segurança. E é com Jacques Cousteau e com o advento do escafandro autónomo, como nós o chamamos, que não é mais do que as garrafas de ar comprimido que nós utilizamos para mergulhar, com a respectiva tecnologia associada, estes escafandros autónomos permitiram que a área do mergulho se emancipasse. E com ela criou-se a arqueologia subaquática praticamente de imediato, porque já havia mergulhadores da apneia, já havia outros tipos de mergulhos que se faziam para ir buscar esse património. A arqueologia no século XX, em terra, já era uma área profundamente evoluída. No mar, só faltava a tecnologia para dar esse passo em frente. E, portanto, é em meados do século XX, com a evolução da tecnologia, que a arqueologia subaquática nasce conforme a conhecemos. E, em simultâneo, nasce também a democratização do acesso ao património, porque do escafandro autónomo até ao mergulho recreativo foram 2 passos. Rapidamente a tecnologia evoluiu para que as pessoas que quisessem visitar porque lhes apetecia, e não com um propósito técnico, pudessem passar a fazê-lo. Vamos agora ao arquipélago dos Açores, agora que já demos um pequeno passo na arqueologia subaquática e vamos falar um bocadinho deste arquipélago, que certamente é conhecido de todos vós. Não vos vou explicar que são 9 ilhas, hoje em dia, felizmente, com a facilidade de passagens aéreas, já praticamente todas as pessoas sabem que são 9 ilhas, apesar de ainda algumas terem dificuldade naqueles concursos de domingo à noite. Mas vou-vos explicar que são muito mais do que 9 culturas, porque os Açores são muitas micro-realidades. À semelhança de qualquer arquipélago, a verdade é que de uma ilha para a outra as coisas mudam, de um espaço para o outro o sotaque muda, a gastronomia, a vivência e a própria evolução histórica de cada uma das ilhas. E, portanto, nós não temos, não lhes sei dizer, confesso, se temos mais vacas do que pessoas, mas sei que temos mais povos do que ilhas, garantidamente. E temos também um clima profundamente complexo. Estamos no meio do Oceano Atlântico, numa zona onde as alterações climáticas estão a ter cada vez mais impacto, mas ao longo dos séculos já tinham antes. Estamos a falar de um clima que é muito propício a que existam naufrágios, porque as correntes que trazem os barcos de volta, que passam por cá, assim os empurram para climas difíceis, nomeadamente na altura do inverno, mas acreditem em mim quando vos digo que se chover em pleno agosto não é de estranhar para quem nasceu nos Açores. Para além disso, as ilhas têm também uma característica muito própria, que é, existem poucas enseadas seguras. Há poucas áreas portuárias decentemente acomodadas para segurar navios, nomeadamente navios de grande porte. O que significa que ao longo dos séculos os Açores tornaram-se um arquipélago muito propício a naufrágios. Para além disso, os Açores eram também o ponto central do mundo, de acordo com a primeira globalização europeia, porque era por aqui que passava toda a gente. Um cronista muito famoso, muito famoso à nossa escala, aqui nos Açores, no século XVI, Gaspar Frutuoso, designou Angra do Heroísmo como a escala universal do Mar Poente. Era a capital da primeira globalização, porque era por aqui que passavam todos, não só os barcos portugueses, mas todos os barcos europeus que foram, à medida que se foram expandindo para o mundo colonial, não é? Como assim o conhecemos. Os Açores eram uma estação de serviço, ficavam no centro desta autoestrada e que serviam para abastecer os barcos, serviam para comércios pontuais, serviam como ponto de multiculturalidade, onde pela primeira vez se cruzaram os vários continentes e as várias culturas dos vários continentes. Foi aqui que essa culturalidade foi fomentada e que depois regressou à Europa, onde hoje em dia ainda permanece. Portanto, era um espaço de partilha e, portanto, com as condições propícias dos naufrágios, com este espaço de partilha, vamos ter um fenómeno evidente, 2 mais 2, em princípio são 4, mas só sublinhar já agora, porque é muito atual, que os Açores continuam a ter um papel central de um ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Nós continuamos a ter aqui uma fortíssima presença da NATO, mais concretamente do governo americano, mas também, e aqui sublinhar isto, porque muitas vezes as pessoas esquecem-se, é por aqui que passam os cabos submarinos que ligam a internet entre a Europa e os Estados Unidos e que ligam a internet entre a Europa e a América Latina e tudo mais. Portanto, nós continuamos a ser um ponto de grande importância
para a geopolítica mundial e é um ponto onde continuam a passar navios e onde continua a haver naufrágios, conforme podemos falar mais à frente. Mas, como eu dizia, nós temos um arquipélago que fica no centro do mundo e temos condições propícias a que haja muitos naufrágios. Portanto, nos últimos 5 séculos, desde que há a ocupação das ilhas, portanto, desde que há povoamento das 9 ilhas dos Açores, 5 séculos a caminho dos 6, existiram imensos naufrágios aqui. Os Açores são considerados neste momento pela comunidade científica da arqueologia subaquática a nível mundial um dos sítios com maior potencial subaquático. São cerca de 1000 naufrágios documentados a nível de área comparativamente, é substantivo, substancial, porque nós não temos uma área territorial assim tão grande, mas temos uma área marítima muito grande e temos cerca de 1000 naufrágios documentados nessa área. É um dos maiores museus subaquáticos do mundo, ou pelo menos em potência poderá vir a ser. Todavia, continuam a haver pesquisas e trabalhos a serem desenvolvidos, como vamos ver mais à frente, porque estes naufrágios, muitos deles estão escondidos em arquivos, estão escondidos em informações documentais e orais que carecem dessa investigação. Por aqui passaram navios de guerra, por aqui passaram os grandes comércios mundiais, os vapores transatlânticos do século XIX, histórias de piratas, de guerras civis, naus da Índia, naus da Prata, embarcações comerciais, barcos de pesca, etc. Foi por aqui que passaram todos estes naufrágios e é aqui que todos estes navios e é aqui que alguns deles naufragaram e são estas as histórias que nós temos para contar. Eu aproveito a oportunidade, já agora, não é para fazer a publicidade, mas para recomendar quem tem interesse em arqueologia subaquática, a página Um Mergulho na História do meu amigo Alexandre Monteiro, todos os dias está a publicar um navio, um episódio de fundamento que é acontecido em Portugal, portanto, se quiserem acompanhar no Facebook, penso que será do interesse de quem gosta destas coisas. Mas continuando em frente, agora confrontando os Açores com a arqueologia subaquática, passamos a Troia. Isto pode parecer estranho, porque vamos falar de Troia, mas Troia tem um propósito específico nesta narrativa. A arqueologia subaquática em Portugal começou entre Troia, ou seja, ao largo de Setúbal, e o arquipélago dos Açores. São os dois primeiros sítios em que se conhecem campanhas arqueológicas submersas, sendo que no final da década de 50, em Troia, estava o Centro Português de Arqueologia Subaquática já a trabalhar, e hoje em dia os resultados são visitáveis, conforme será do vosso conhecimento. Nos Açores, menos conhecido, mas igualmente produtivo, estava o grupo Aquanites of the Atlantis, que era um grupo de mergulhadores da base das Lajes, portanto um grupo de mergulhadores americanos, militares americanos, que começaram a fazer campanhas de prospecção subaquática ao largo da Ilha Terceira, numa colaboração com o Museu de Angra do Heroísmo. O objetivo era encontrar ocorrências patrimoniais que pudessem ser encaixadas no acervo do museu. O museu tinha pouco património para mostrar e o seu diretor, à época, teve essa visão de contactar os americanos, que eram mergulhadores experientes, que aqui moravam, e propor-lhes que, para além de irem à caça, que era o que eles faziam normalmente, estavam cá para caçar peixinhos, para além disso, fossem à caça de canhões, de âncoras e de outras coisas que tal. E, portanto, a arqueologia subaquática de Troia acontece em paralelo com a arqueologia subaquática da Ilha Terceira. Claro que estamos a falar de uma arqueologia subaquática com muitas aspas, porque ainda a ciência ainda é muito incipiente nesta fase, mas na transição entre a década de 50 e a década de 60 do século passado, a arqueologia subaquática estava a nascer nos Açores. E consolida-se e cimenta-se com a década de 70 e especificamente com esta missão. Esta missão só por si dava uma tese de doutoramento. Esta é a missão de Sidney Wignall, uma das personagens mais famosas ou mais interessantes que eu já conheci ao longo dos trabalhos que faço nos Açores, nestes últimos 11 anos de funcionalismo público aqui na região. Sidney Wignall foi marinheiro, espião da Rainha de Inglaterra, e nós não temos a certeza se ele foi caçador de tesouros ou arqueólogo. Talvez tenha sido as duas coisas, considerando a época em que viveu. Ele viveu nesta altura, portanto, em 1972 estava a visitar os Açores, como podem ver na imagem que vos estou a mostrar, mas ele tem uma história magnífica. Ele esteve envolvido na descoberta de vários naufrágios ao largo da Inglaterra, mas esteve também envolvido em operações militares na zona dos Himalaias, relacionado com o seu trabalho como espião. Uma história que vale muito a pena conhecerem melhor. Eu não vos vou amassar com toda ela agora, porque não tenho jeito para ser esse contador de histórias que gostaria de ter, mas acho que vale a pena pesquisarem. Sidney Wignall, um personagem fascinante. E em 1972 ele vem aos Açores à procura do Revenge. O Revenge era o barco de um senhor chamado Francis Drake.
Mais tarde foi o barco de um senhor chamado Richard Grenville. Foi um barco que capitaneou a armada inglesa no famoso combate em que eles ganharam a Armada Invencível de Espanha. Era o líder dessa armada inglesa. O Revenge foi o comandante das grandes incursões de pirataria, ou de corso, neste caso, que se praticaram em Lisboa e em outros pontos da Península Ibérica na altura do começo da União Ibérica, na altura do começo da dinastia filipina, em que a Inglaterra estava precisamente a combater esse trabalho. E esteve também nos Açores, porque os Açores eram o ponto, ou um dos pontos principais da economia desse novo império peninsular, porque era por aqui que entrava a prata, vinda da América. E o Revenge vem aos Açores capitaneado pelo Sir Richard Grenville, já depois de Francis Drake ter passado para outro barco, onde ele acabaria por morrer no Panamá. O Revenge está ao largo da Ilha das Flores, com uma pequena armada de corsários ingleses, no final do século XVI, quando há uma enorme batalha contra uma armada espanhola. O Revenge perdeu essa guerra. Há uma história muito interessante também, que não vos vou amassar com pormenores, mas que vale a pena conhecerem, em que ele manda os seus colegas fugir e fica para trás para segurar o combate contra os espanhóis, sozinho, o barco sozinho, com a sua tripulação, e ele perde, mas não afunda. Ao largo das Flores, perde a batalha, é capturado e os espanhóis decidem levar o barco até Espanha para entregar a sua majestade como prémio. Acontece que os Açores têm um clima muito particular. E quando estavam a navegar de volta, ao largo da Ilha Terceira, há uma enorme tempestade, que não só afundou os barcos espanhóis, como afundou também o Revenge, levando a que o Revenge nunca tenha chegado à Espanha e nunca tenha sido entregue ao rei como prémio da guerra. O Revenge foi afundado ao largo da Terceira, em zona que ainda está por descobrir atualmente. O Sidney Wignall, o senhor que eu vos falo e que está aqui nesta imagem, o tal espião, barra caçador de tesouros, barra arqueólogo, veio em 1972 à Ilha Terceira fazer uma prospecção arqueológica em busca desse Revenge. Quase 50 anos depois, eu tive a oportunidade de mergulhar com um dos membros dessa expedição, um senhor chamado Patrick Baker, um dos grandes pioneiros da fotografia da arqueologia subaquática, um senhor que ainda atualmente é meu amigo e trocamos mensagens, trabalha na Austrália, e ele contou-me histórias magníficas desta expedição. Foi uma expedição que envolveu tiroteios, envolveu perseguições policiais, envolveu guerras entre várias fações de caçadores de tesouros, mas que no final do dia não teve o resultado esperado, porque não encontraram o Revenge. Terão encontrado outras coisas, de acordo com o que nós sabemos. Houve casos de polícia que tentaram vender património dos Açores em Espanha e em Inglaterra em leiloeiras, mas à época a nossa legislação de proteção patrimonial, para ser simpático, era muito fraquinha. O que nós sabemos é que esta expedição esteve cá com este senhor. Manuel Coelho Batista de Lima foi o primeiro diretor do Museu de Angra do Heroísmo e foi também o pai da arqueologia subaquática dos Açores. Foi ele que falou com os tais americanos para fazer as primeiras prospecções, foi ele que falou com o Sr. Sidney Wignall para acompanhar a missão dele nos Açores. E apesar de ele não ser mergulhador, aliás, pela imagem vê-se que ele era assim rechonchudo, portanto iria ser difícil mergulhar. Apesar de ele não ser diretamente mergulhador, nós consideramos-lo como o primeiro arqueólogo subaquático, porque foi ele que estudou os primeiros espólios que saíram do fundo do mar, foi ele que os preservou e pensamos que ele merece essa honra, mas não seja pela magnífica visão de patrimonialista que ele tinha. Ele participava em reuniões do ICOM e ia a Paris, muitas vezes, numa altura em que Portugal era particularmente mal visto por essas autoridades, porque, pronto, digamos que o nosso governo era muito pouco democrático e ele, na altura, já se chegava à frente com esse tipo de iniciativas, já trazia as ideias do ICOM para os Açores, já tinha uma visão específica para o nosso património insular e especificamente para o nosso património subaquático e militar, que eram as áreas de especialidade dele, e ele colaborou com o Sidney Wignall, mesmo suspeitando que o Sidney Wignall era um caçador de tesouros. Ele colaborou com ele porque ele tinha uma outra intenção. A intenção do Batista de Lima, diretor do Museu de Angra, foi criar a primeira reserva arqueológica subaquática do país. E isso foi criado na Baía de Angra do Heroísmo, porque ele convenceu os ingleses de que o Revenge estaria afundado na Baía de Angra, coisa que nós sabemos que é mentira. Mas ele convenceu-os a fazer prospecções lá para demonstrar o potencial daquela baía. E demonstrou com várias descobertas, da qual se destaca esta colubrina, que podem ver aqui na imagem. É uma colubrina portuguesa de grande valor patrimonial, está investigada por pessoas que percebem muito mais de património militar do que eu, e está em vias, inclusive, de ser classificada, não sei se já foi classificada, mas estava em vias de ser classificada pelo Ministério da Cultura, pelo seu património, pelo seu valor patrimonial.
faz parte da reserva do Museu de Angra e serviu de base para Batista de Lima apresentar, junto do governo de Marcelo Caetano, à época, um pedido para que Angra do Heroísmo fosse a primeira reserva arqueológica subaquática em Portugal. A Baía de Angra passou e foi autorizada. E não só a Baía de Angra foi autorizada a ser a primeira reserva, como foi autorizada a autonomia de gestão desse património arqueológico. Face a Lisboa, o Museu de Angra ganhou autonomia para gerir os trabalhos que se fizessem naquela baía. É claro que à época fez-se poucos trabalhos, até porque a tecnologia não permitia assim tanto, mas só o facto de terem conseguido enfrentar esse centralismo num Estado novo que era profundamente centralizado, parece-me que é pormenor de assinalar e demonstra, a meu ver, a genialidade de Manuel Coelho Batista de Lima, primeiro diretor do Museu de Angra e uma das pessoas que eu mais tenho apreço a nível de património aqui insular. O legado dele continuou ao longo das décadas seguintes. O Museu de Angra do Heroísmo continuou sempre a ser o ponto focal da arqueologia subaquática durante muitos anos aqui nos Açores. Este senhor que está na imagem é José Olívio Rocha Mendes, é um dos diretores do Museu de Angra, foi diretor do Museu de Angra no começo da década de 90, e em paralelo, ao longo dos anos em que ele foi diretor e antes disso, foram-se estudando também as peças de artilharia que foram sendo exumadas, e foram-se criando pequenas monografias, pequenos trabalhos de estudos tipológicos destas peças de artilharia, bem como desenvolvendo-se a conservação e restauro, que é uma área que foi profundamente desenvolvida na Ilha Terceira, graças à arqueologia subaquática, porque era necessário tratar estes canhões, que quando saem de água salgada não estão em condições e precisam de tratamentos substanciais para poderem ser expostos e poderem ser usufruídos pelo público visitante. Na década de 90, com Olívio Rocha, diretor do museu à época, nasceu a instituição Os Amigos do Museu de Angra do Heroísmo, que contava com o GAS, o Grupo de Arqueologia Subaquática, que foi pioneiro no arquipélago dos Açores, porque juntava mergulhadores locais, com diversas classes sociais e faixas económicas, mas juntava também com os pescadores que faziam pesca também a peneio ao largo da ilha e que conheciam sítios que não queriam dizer às autoridades, mas que aqui havia uma comunidade e pela primeira vez há essa experiência de proximidade, em que se começam a misturar profissionais com alguma formação académica, profissionais com formação de mergulho e profissionais da pesca, que a pesca em apneia também é fundamental para quem faz trabalhos em arqueologia subaquática e para ser reconhecido e identificado esse património. É com base nestes amigos do museu e neste grupo de arqueologia subaquática que Angra do Heroísmo dá o passo em frente e entra na primeira fase de profissionalização da arqueologia subaquática. Na imagem estão 3 pessoas, das quais alguns poderão reconhecer o Dr. Francisco Alves, que foi conhecido como o pai da arqueologia, ou fica conhecido como o pai da arqueologia subaquática em Portugal, conforme a entendemos, e esteve muito profundamente ligado ao Museu Nacional de Arqueologia e ao Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, e é através de um contacto com ele que entra em ação a primeira equipa de arqueólogos subaquáticos nos Açores. São estas outras 2 pessoas que aqui vêm, Ana Catarina Garcia e Alexandre Monteiro, que vêm com uma delegação do CNAS, do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, para vir estudar a Baía de Angra do Heroísmo, para vir inventariar os seus naufrágios, sinalizar e investigar o seu património, e ficam ligados umbilicalmente aos Amigos do Museu de Angra e mais tarde, de maneiras diferentes, ao arquipélago dos Açores. A Baía de Angra ganhou um forte peso de um ponto de vista da arqueologia subaquática nesta altura, porque foi alvo também de uma empreitada de construção de uma marina, que existe atualmente, e que conseguiu-se por guerras políticas, conseguiu-se obrigar ou forçar as autoridades à época a que houvesse um acompanhamento prévio, ou aliás, uma prospeção prévia da zona a intervir, e um registro dos naufrágios identificados, bem como um estudo que permitisse salvaguardar o possível antes daquela marina avançar. E através desse acompanhamento, através desses trabalhos realizados, foram descobertas coisas fascinantes, das quais vamos falar a seguir. Mas permitam-me só dizer-vos que de todas as zonas portuárias dos Açores, Angra é o sítio onde temos mais naufrágios documentados. Temos mais de 100 naufrágios documentados numa baía relativamente pequena. Angra era o centro do mundo, onde por aqui passavam todos os navios, conforme eu já vos disse, portanto não será de estranhar, até porque também não é uma baía muito protegida. Em determinados momentos do inverno e em alguns momentos do ano, se o vento mudar para uma direção específica, a baía fica totalmente desprotegida e é fácil
que ocorram episódios de naufrágios. Eu não vos vou amassar com informações sobre todas estas imagens detalhadas, mas dizer-vos que tudo o que aqui está prende-se com naufrágios em sítios arqueológicos da Baía de Angra do Heroísmo, nomeadamente no canto inferior conseguem ver um desenho do naufrágio do Lidador, e o pormenor ao centro está um balde, que eu destacaria só por curiosidade, porque este balde foi exumado de um naufrágio de um galeão ibérico, um galeão que fazia a rota da prata da América Latina para a Europa, e sabemos que fazia essa rota da prata porque este balde tinha vestígios de mercúrio, e o mercúrio era utilizado no tratamento da prata que saía das minas. Portanto, temos a certeza que estaria ligado a esse pormenor, para além de saber que o galeão é ibérico, por estudos que foram feitos nos anos seguintes. Foi precisamente um dos naufrágios que foi descoberto durante esta intervenção arqueológica que aconteceu relacionada com a Marina de Angra do Heroísmo. Na década de 90 foi Alexandre Monteiro e Catarina Garcia, coordenados pelo Francisco Alves, que fizeram o registro de uma série de sítios, conforme eu vos dizia, do qual importa destacar dois sítios, os Angra C e D. Chamam-se Angras por motivos óbvios, não sabíamos os nomes dos naufrágios e, portanto, demos o nome da baía com o A, B, C e D, sendo que o A e o B eram sítios já conhecidos de pescadores locais, mas eram sítios com muito pouca dispersão de cultura material e que seriam difíceis de trabalhar. Estes dois estavam dentro da zona da Nova Marina e eram necessários investigar, pelo que foi, durante essa altura, que foi alvo de um trabalho relativamente exaustivo de escavação subaquática, uma das poucas vezes que isso aconteceu no arquipélago dos Açores, e que permitiu mapear os dois naufrágios, concluir mais coisa menos coisa que um deles seria o tal galeão ibérico envolvido na Rota da Prata, e o outro seria um navio, em princípio, holandês, com a presença de cachimbos e outras culturas materiais que apontavam nesse sentido. Este processo não foi particularmente bem visto pela comunidade e desde cedo que houve esse desentendimento entre a arqueologia e as pessoas. Durante muitos anos, os Açores, talvez também por haver uma falta de cultura na universidade local relacionada com a arqueologia, os Açores permaneceram de costas voltadas entre o seu património arqueológico e as suas gentes. Isso demorou muito tempo a corrigir e a arqueologia subaquática teve um papel nesse assunto. Mas para vos fechar este momento da Baía de Angra, também gostava de dizer que estes dois naufrágios são únicos ou muito raros a nível europeu e os seus estudos estão publicados em teses que falaremos mais à frente. Para além disso, destacar o vapor Lidador, que vocês já viram o desenho há bocado, é um dos barcos mais emblemáticos do arquipélago dos Açores, a nível de sítios visitáveis. 90% dos mergulhos que se fazem na Ilha Terceira fazem-se neste barco, que ele está a pouca profundidade, está em boas condições de visitação, está a cerca de 7, 8 metros, e é um barco que transportava passageiros para o Brasil. Está ligado àquilo que coloquialmente se chamou a escravatura branca, que é nada mais nada menos do que o transporte de açorianos, pessoas de origem local, pobres que precisavam de trabalho, numa altura em que o Brasil já tinha abolido, ou estava em processo de abolição da escravatura negra, e os açorianos muitas vezes foram para lá com cartas de chamada, engajadores e outro tipo de vendedores de banha da cobra que os levaram até ao Brasil para serem pura e simplesmente escravizados, substituindo as populações que se tinham emancipado com a abolição da escravatura. E este navio era um dos que estava ligado a essa rota, era um vapor de passageiros, que oficialmente só podia levar cerca de 100 passageiros, mas que muitas vezes levava 400. O registro está bem documentado, alvo já de vários artigos. É uma história interessantíssima que acresce ao facto de ser um sítio facilmente visitável, muito interessante para o turismo cultural nos Açores. E é precisamente com este registro que se começa a falar no turismo subaquático, na cultura subaquática, na arqueologia subaquática, enquanto ferramenta para o desenvolvimento social e económico do arquipélago dos Açores, porque este sítio é um sítio excelente para isso, e essa caixa de Pandora é aberta ainda na década de 90, precisamente pelos trabalhos de registro dos arqueólogos que eu já referi. Um outro sítio ainda dentro da Baía de Angra é o cemitério de Âncoras. O cemitério de Âncoras conta com mais de 40 âncoras mapeadas, e um cemitério de âncoras não é nada mais nada menos, como o nome indica, do que um conjunto enorme destas ocorrências, que são símbolo das intempéries que ocorrem na Baía de Angra. O cemitério é alvo de barcos que, por mau tempo, ou pelo que quer que seja, foram obrigados a cortar a âncora e a fugir.
e quando são obrigados a cortar âncora e a fugir, criam este acumulado ao longo de séculos de muitas âncoras de diferentes tipologias facilmente visitáveis. É um local que já foi muito estudado e tem excelentes condições de visitação também, em vários patamares de profundidade, portanto, para vários tipos de mergulhadores, e conta também com a particularidade de ser um excelente viveiro para a vida marinha. Para conhecerem melhor o património arqueológico dos Açores, subaquático e não só, podem visitar desde já a Carta Arqueológica dos Açores, que foi criada na sequência da Lei 19/2000, aquilo que nós consideramos a Lei da Autonomia. A partir do ano 2000, com base nos trabalhos já desenvolvidos pela arqueologia e também com base em políticos açorianos em Lisboa que pressionaram para o efeito, o Governo Nacional, o Governo da República Portuguesa, publicou uma lei, promulgou uma lei que deu total autonomia de gestão do património arqueológico às regiões autónomas, o que significa que o Governo Regional não responde ao Ministério da Cultura ou ao equivalente ao Ministério da Cultura, no que concerne ao seu património arqueológico, tem um gabinete próprio, tem uma direção regional própria e é autónomo na gestão desse património. Isto vai elencar depois na Lei de Bases de 2001, Lei de Bases do Património, que todos penso que conhecerão, e tudo isto levou a que fosse contratada a primeira arqueóloga para o Governo Regional, logo nesta viragem de século, e que foi um momento de grande destaque para o nosso património, porque pela primeira vez abriram-se caminhos para protegê-lo de uma forma institucional, coisa que nem sempre conseguimos fazê-lo quando estamos apenas a investigar. É necessário também haver quem esteja por trás a criar estratégias de gestão, coisa que infelizmente nem sempre acontece a nível nacional e mundial. Esta primeira arqueóloga era a Catarina Garcia, que já vimos já há bocado nas campanhas da década de 90, e portanto graças à arqueologia subaquática que se foi possível criar este trabalho, e é graças ao trabalho dela que se desenvolveu e se começou a promover um conjunto enorme de trabalhos arqueológicos de investigação, de proteção, criação de estratégias de inventariação com esta carta arqueológica, e também graças ao trabalho de outros investigadores que foram surgindo ao longo dos anos, não ligados ao Governo Regional, mas que importa também referir, nomeadamente o José Betancourt e a Nezinho Oliveira, que trabalharam noutros horizontes, não só na Baía de Angra, mas também a Baía da Horta, São Miguel, Santa Maria, e começou-se a inventariar lentamente, também com base no trabalho do Alexandre Monteiro, todos os naufrágios dos Açores. Mas estávamos a falar de um momento incipiente e de muitas dores de crescimento. As autoridades e a comunidade continuavam essencialmente de costas voltadas para a arqueologia, continuavam a achar que isto era tudo uma perda de tempo, coisa que se calhar é uma narrativa que muita gente já ouviu ao longo da sua vida profissional, e continuavam a pensar na arqueologia subaquática como um fait divers e uma coisa para encher museu e pouco mais. E é em 2012 que que a situação piorou. Catarina Garcia saiu do Governo Regional, e durante um pequeno momento nós estivemos praticamente sem ninguém a fazer arqueologia nos Açores, arqueologia subaquática. Havia um centro de investigação que ia fazendo os seus trabalhos, mas o centro de investigação publicava para o seu centro de investigação e as pessoas continuavam sem saber o que é que se estava a fazer na Baía de Angra, na Baía da Horta, no Faial, no São Miguel, etc. Mas ainda em 2012 a situação começou a tomar novas proporções. Aí nesse ano entrou para o Governo Regional o José Luís Neto, atual meu colega, meu amigo pessoal, e foi uma das pessoas que começou a mudar a estratégia da arqueologia subaquática conforme a conhecemos, trazer novas perspectivas e focando-se em coisas muito importantes, nomeadamente a inventariação de sítios tem que ser democrática e não centralizada, tentando abranger todos os territórios dos Açores. A valorização patrimonial tem que ser pública, tem que ser conversada com as pessoas. É preciso criar redes, é preciso criar roteiros e é preciso criar ferramentas para promover esta arqueologia subaquática, que é única no país. Tivemos sorte em encontrar também um gestor político, que foi o Nuno Ribeiro Lopes, responsável por uma série de distinções da Unesco pelo país fora, que nos ajudou a desbloquear as instituições mais políticas e mais institucionais e permitiu que este trabalho tivesse um seguimento nos anos que se seguiram e que ainda está a ter. Desde logo, o Centro do Património Móvel, Imaterial e Arqueológico, que à época não tinha aquele A, passou a ter funcionários, passou a ter equipas, passou a contar com uma arqueologia mais institucionalizada e mais avançada de um ponto de vista de trabalho no terreno. O que era originalmente um centro de restauro
passou a ter um gabinete de arqueologia que ainda hoje tem, apesar de não estar lá instalado, até 2023. Mas dizer que nós tivemos desafios, a nossa equipa nunca ultrapassou, eu entrei pouco depois de 2012, e a equipa nunca ultrapassou as 3 pessoas. Atualmente são só 2. Para 9 ilhas, 3 pessoas a gerir este património tem sido feito com muita boa vontade, com a consultadoria de muitos investigadores universitários, a quem agradecemos profundamente, e também com algum sangue, suor e lágrimas. Já se dormiram algumas vezes no chão de escolas e coisas que tal, para podermos realizar as campanhas que tínhamos a realizar. Mas esse trabalho começou a ser feito e começou a ter resultados, e começou a ter resultados concretos, nomeadamente criaram 5 parques arqueológicos subaquáticos, o primeiro do país na Baía de Angra do Heroísmo, os outros 4 seguiram-se noutras ilhas dos Açores, com naufrágios que reuniam qualidades e características específicas que nós consideramos, à luz dos critérios em vigor pelas instituições internacionais, consideramos que tinham boas condições para serem parques arqueológicos. Os parques arqueológicos são legislação de proteção, que criam zonas tampão para proteger os sítios, mas também chamam a atenção para os mesmos, porque são distinções que são reconhecidas a nível internacional, são reconhecidas pela nossa legislação regional e nacional, porque como temos autonomia, o que é reconhecido a nível regional é reconhecido a nível nacional, e que são complementares com a criação de outros que estamos a preparar no futuro. Neste momento temos na Ilha Terceira, São Miguel, Santa Maria, Flores e Pico. O objetivo será fazer ainda no Faial, na Graciosa e talvez, possivelmente, mais um no Pico, e dar continuidade a este trabalho de forma a ter o máximo de valorização deste património. Mas não só de parques arqueológicos se faz este trabalho. Importa referir também o nosso roteiro. São 35 sítios que vão das Flores a Santa Maria. Eu digo das Flores a Santa Maria porque muitas vezes quem não conhece tão bem o arquipélago pensa no Corvo a Santa Maria, mas as Flores é que são o ponto mais ocidental e não o Corvo. Mas temos nas 9 ilhas 35 sítios visitáveis que foram construídos com critérios e com características específicas. Foi um trabalho de preparação prévia, de investigação, para perceber quais destes naufrágios reuniam condições para serem adequadamente visitáveis e para serem visitáveis de forma sustentável também. São sítios diversificados, que o primeiro ponto de partida são as suas narrativas, algumas delas já vos contei, e que também procuram demonstrar um bocadinho das diferentes realidades do nosso património, nomeadamente no Corvo, a Ilha do Corvo é muito pequena, portanto os naufrágios que lá ocorreram dificilmente deixam culturas materiais e vestígios substanciais. Por isso mesmo, nós temos um dos sítios visitáveis na Ilha do Corvo, é um naufrágio relativamente recente, que ocorreu há pouco tempo, mas por isso ainda tem vestígios que são visitáveis. E isso é uma discussão que também nos leva a desafios mais concretos, que já falaremos a seguir. Mas este roteiro de 35 sítios está publicado, está disponível online. Todos eles têm condições de visitação para mergulhadores experientes, para mergulhadores mais básicos. Alguns têm condições de visitação, outros não. Para quem nunca mergulhou, também alguns têm condições para fazer batismo de mergulho, portanto também podem experimentar por essa via. Dos sítios incluídos no roteiro, destacar o Dory. O Dory é o naufrágio mais visitado dos Açores. É parque arqueológico na Ilha de São Miguel. É um navio monumental e a monumentalidade foi um dos critérios também que teve peso na escolha dos sítios para serem visitados e na escolha da criação dos parques arqueológicos. O Dory é um Liberty Ship, é um navio da Segunda Guerra Mundial, e isso leva-nos precisamente a outra questão. Estas 2 fotografias são de um barco que naufragou nos Ilhéus das Formigas. Portanto, até aí nós temos cobertura no arquipélago, mas esta questão que me parece pertinente discutir e que também gostaria de saber a vossa opinião, se assim estiverem interessados, pelas regras, pelas normas daquilo que nos ensinam, a arqueologia, o património arqueológico, aquilo que o quisermos chamar, tem que ter mais que 100 anos. Nós não trabalhamos com essas balizas cronológicas nos Açores. Não só porque achamos contraproducente, mas também porque pensamos que tentar criar essas balizas no universo subaquático vai fazer com que nós vamos perder um conjunto substancial de património, nomeadamente tudo o que sejam vapores do século passado, tudo o que sejam barcos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tudo o que seja esse tipo de património desapareceria se nós concentrássemos esta baliza cronológica. Achamos que
os 100 anos são pura e simplesmente artificiais, foi uma convenção criada artificialmente que não faz qualquer tipo de sentido e que também desvaloriza aquilo que hoje em dia se convencionou chamar a arqueologia contemporânea, que já se faz em algumas partes do país, nomeadamente a minha amiga Tânia Casemiro tem promovido bastante esse trabalho. E, portanto, achamos que isso deve-se continuar a apostar e a quebrar essas balizas cronológicas artificiais. Este é o naufrágio do Olímpia, como eu vos dizia, está ao largo da Ilha das Formigas e é um barco relativamente recente, como podem ver pela própria estrutura do mesmo. As ocorrências patrimoniais também são importantes porque demonstram-nos, são facilmente identificáveis e, portanto, dentro deste roteiro nós temos âncoras, temos peças de artilharia, porque o público também consegue identificar e usufruir do sítio de maneira mais acessível quando se confrontado com esse tipo de ocorrências patrimoniais. Outro aspecto importante a destacar no roteiro é a identificação de sítios com biodiversidade e com valências a nível da fauna e da flora, porque é outra mais-valia para quem visita este património cultural e foi outro dos pontos de partida que nós sinalizamos quando criamos este roteiro. Dos 35 sítios. Temos peixes, temos corais, etc., outros seres vivos, e temos até estudos já feitos em conjunto com especialistas em biologia marinha para sinalizar o potencial dos naufrágios enquanto viveiros de vida subaquática. Nesta imagem podem ver ali um âncora do cemitério de Graciosa, que é outro cemitério de âncoras, que integrará, se tudo correr bem, o próximo parque arqueológico. Podem ver aqui embaixo um peixinho a nadar à frente de uma caldeira, de um vapor, que é o vapor da União, na Ilha Terceira. Tem uma história caricata, naufragou com um conjunto enorme de lagostas vivas dentro e as lagostas fugiram numa espécie de fuga da prisão e conseguiram sobreviver. E ao lado podem ver também um vapor na Ilha de São Miguel e a vida submarina associada ao mesmo, como podem ver, é substancial. Ainda dentro do roteiro, também falar-vos um bocadinho das histórias. As histórias para nós também são essenciais, não apenas a monumentalidade dos sítios, não apenas a visitação dos mesmos, mas também as narrativas associadas. Seja as histórias do cemitério de âncoras de Angra, como podem ver nesta imagem que já vos falei, mas seja também as âncoras, aliás, as peças dos navios, etc., como podem ver na foto de cima das flores, ou embaixo, num dente de marfim, que faz parte do naufrágio que foi identificado na Baía da Horta, que tinha centenas de dentes de marfim. Estas narrativas para nós consideramos fundamentais, porque o naufrágio em si estava muito partido, não tinha assim uma quantidade substancial de coisas para um visitante ver, mas se conjugarmos isto com a narrativa, cria-se um sítio de visitação que nos parece de excelência, porque conta esta história deste tráfico ilegal, daquilo que hoje em dia é ilegal, mas que à época não era, da forma como os Açores estavam ligados também a estas rotas africanas, e da forma como depois isto está incorporado no Museu da Horta. Portanto, levamos o turista ou o visitante do fundo do mar até ao museu e estamos a estimular dois setores do património cultural que nos parece pertinente para aquilo que nós fazemos a nível da arqueologia subaquática cá. Nesse sentido, e perdoem-me se estou a falar demasiado de património cultural subaquático e não necessariamente de arqueologia subaquática, mas eu não vos vou contar hoje histórias de escavações, vou-vos contar histórias da maneira como nós estamos a gerir o património cá, porque nos parece que fala-se muito pouco disso quando se fala para a comunidade científica e parece-nos que é fundamental que se olhe um bocadinho mais para as estratégias de gestão do património, porque de facto existe muita coisa para nos queixarmos das mesmas, mas para isso também é preciso conhecermos e também tentar perceber o que é que nós podemos melhorar nas mesmas com a interação da comunidade, que é para isso que cá estamos. Por isso mesmo vamos falar também deste projeto, que é o projeto Mergulhar. Como podem ver pelo número 2 na imagem, já esteve a segunda edição, portanto foi o projeto Mergulhar e o Mergulhar 2. São projetos de fundos europeus que os Açores se candidataram com a Macaronésia e com o Senegal. O objetivo deste projeto era precisamente o património subaquático, a criação de um roteiro subaquático e de redes de sítios subaquáticos para serem visitados, para serem usufruídos e valorizados enquanto turismo cultural. E aqui, deixem-me dizer-vos que, quando se fala em turismo cultural, eu sei que muitos patrimonialistas, arqueólogos, antropólogos, etc., torcem o nariz. A arqueologia não devia dar dinheiro. Eu percebo que se calhar não devesse dar dinheiro, e enquanto materialista dialético até concordo com isso de certa forma.
mas também percebo que a arqueologia, se não der dinheiro, vai ser muito difícil convencer as autoridades a criar e a construir novas estratégias para valorizar esse património. É uma faca de dois legumes. Não é agradável pensar na arqueologia de um ponto de vista estritamente do vil metal, mas a necessidade desta estratégia de gestão pode também ser entendida como uma oportunidade. E foi assim que nós entendemos estes projetos. Nós entendemos o Mergulhar e o Mergulhar 2 como uma forma de levar a arqueologia subaquática dos Açores a mais longe do que já tinha sido levado. Ela foi, durante muitos anos, como já vimos, centrada na investigação académica. Aqui passamos para a vertente, ou para a conjugação da vertente da investigação académica com a vertente de valorização do património cultural. E o que é que foi feito? Foram feitos imensos congressos, colóquios, etc., intercâmbios de arqueologia da Macaronésia, onde estivemos em Dakar, estivemos em Cabo Verde, estivemos nos Açores, claro, no Funchal também, em Porto Santo, etc. E desses congressos resultaram atas, artigos, comunicações, etc., que permitiram valorizar a cooperação internacional. Aquilo que a ADCAP também defende, daquilo que me foi permitido perceber. Valorizar a cooperação entre estes territórios, da mesma forma que se pode valorizar a cooperação entre os territórios peninsulares, neste caso, entre os territórios insulares. Foram criados mecanismos para transmitir esta informação à comunidade, peças de teatro, iniciativas com adultos e crianças, etc., onde a arqueologia passa de produção de conhecimento para produção de sociedade, para integração com a sociedade, companhias de teatro locais, etc. Foi criada uma exposição itinerante, 10 roll-ups que contam a história de alguns dos sítios arqueológicos mais relevantes do país, do arquipélago, numa linguagem simplificada, propícia para o público generalista, que já correram algumas giras dos Açores. Neste momento estão na Figueira da Foz, com o professor Filipe Castro, que é nosso amigo e nosso colega, trabalha, nosso consultor, trabalha connosco pontualmente, e estarão de caminho, se tudo correr bem, para um périplo pelas casas dos Açores, começando em Portugal continental e depois indo para o resto do mundo. Queremos levar aqui as cápsulas do tempo um bocadinho a novos mundos e a novos públicos. Esta exposição faz parte de uma estratégia que é de democratização do acesso ao património cultural subaquático, porquanto, como é óbvio, nem toda a gente mergulha. Eu próprio, quando comecei a trabalhar nos Açores, não mergulhava e, portanto, se nem toda a gente mergulha, temos que arranjar mecanismos de levar o património até às pessoas, porque senão as pessoas não percebem o que é que nós estamos a fazer. Por isso mesmo, criamos documentários. Foram criados até à data 3 ciclos. A Máquina do Tempo é um ciclo de documentários mais abrangente que contou com o subaquático e terrestre, falou um bocadinho daquilo que nós fazemos nos Açores, já foi exibido pela RTP Açores e pela RTP Internacional. O roteiro do património subaquático também se foi transformado em documentário, num ciclo de documentários pelas 9 ilhas, que também já foram exibidos na RTP Açores e na RTP Internacional. Penso que na RTP2 também, pelo que me disseram, não tive a oportunidade. E, em parceria com os nossos colegas da Macaronésia, criamos um documentário sobre Cabo Verde, sendo que estava previsto continuar para outros documentários, mas por motivos que não importa agora detalhar, mas que são de origem política, o trabalho não avançou e ficamos só com o de Cabo Verde feito, para além de um sobre os Açores também, 2 longas-metragens, documentários maiores sobre a subaquática e a importância da mesma. Estes documentários, novamente, são fundamentais para alcançarmos mais público, ainda que pouca gente veja hoje em dia televisão, a partilha nas redes sociais e outras coisas que tal tem-nos permitido alcançar outros públicos. Os museus e as outras instituições locais têm colaborado connosco, criando oficinas de trabalho com as crianças, que procuraram sensibilizar desde pequeno o público mais jovem para este património. Se nós conquistarmos uma criança, em princípio, estamos a conquistar os pais, estamos a conquistar os amigos, os irmãos mais velhos, etc. E a sensibilização para a importância deste património, para a sua valorização, para a sua proteção, parece-nos que é fundamental, e é fundamental começar com os mais novos, à semelhança do que se faz com outras áreas, como o ambiente. Para além dos mais novos, também outros tipos de público, com parcerias com instituições locais, públicos com necessidades especiais, públicos mais de zonas mais carenciadas, etc. Tentar levar isto a zonas onde o património cultural normalmente não chega, onde zonas que estão, por diversos motivos, segregadas do acesso a este património, que muitas vezes temem só chegar à classe média alta,
que muitas vezes nem quer saber dele. São pessoas que vão aos museus e ligam muito pouco àquilo que estão a ver, enquanto que estas comunidades muitas vezes têm um interesse e uma paixão profunda por este património e que nós procuramos chegar lá com protocolos, com instituições e intercâmbios nesse sentido, para levar a arqueologia subaquática, os nossos naufrágios, até às pessoas em terra que não conseguem visitá-lo. Destacar um trabalho particular na Ilha do Corvo, que foi muito bonito, porque a Ilha do Corvo tem pouca gente, como vocês saberão, tem cerca de 400 pessoas e, portanto, serve um bocadinho de tubo de ensaio. E a comunidade toda se conhece e acabamos por ter uma interação muito própria com esta comunidade e estes trabalhos têm sido muito bonitos, porque todos os anos nós temos campanhas arqueológicas na Ilha do Corvo para sensibilização e para prospecção, estamos já à procura de um sítio terrestre e acabamos por conhecer praticamente toda a gente. E as pessoas já nos falam de histórias do mar e de coisas que não falariam há anos atrás. A comunidade tem-se aberto e tem sido um trabalho muito meritório, a meu ver. Os museus têm feito também visitas guiadas, visitas com snorkeling a zonas de sítios arqueológicos de baixa profundidade, com crianças e adultos, também visitas às próprias reservas do museu, e uma visita um bocadinho diferente, que foi este livro para os mais novos, que nós ajudamos a promover, com a mediadora cultural, a Sandra Bairros, e que consideramos que teve um impacto particular, porque na época, não sei precisar os números, mas à época tínhamos contabilizado a comunidade escolar toda dos Açores, nós fizemos uma edição com o número certo para isso, e ainda tivemos que fazer mais uma edição, porque não foi suficiente, ou seja, teve um impacto mesmo substancial. E esperemos que tenha um impacto no crescimento destes jovens. Também promovemos intercâmbios com as exposições e com instituições internacionais. Nomeadamente, aqui podem ver uma competição de fotografia que foi promovida com o apoio da Comissão Europeia, uma fotografia sobre património cultural, e que os Açores, apesar de pequeninos comparado com o resto da Europa, ganharam 2 prémios, 2 distinções. Portanto, estas visitas guiadas que podem ver acima também têm depois reflexo nestes públicos que ganham interesse e estimulam-se para alcançar mais resultados. Em relação à proteção do património, quem trabalha com sítios arqueológicos em terra, muitas vezes fechados e protegidos por guardas e etc., pode não alcançar a dificuldade que é proteger o património subaquático. O património subaquático, como eu disse no início, está desde logo condenado à sua destruição, porque o mar tudo leva. Mas para além do mar, nós temos um gravíssimo problema a nível mundial e que alguns países do mundo promovem, inclusive os Estados Unidos são peritos nisso, que é a caça ao tesouro. A pilhagem de sítios, o arquipélago de Cabo Verde, que é nosso parceiro, foi praticamente pilhado na totalidade há décadas atrás por várias instituições internacionais, instituições, é um eufemismo, não lhes vou chamar um gangue de criminosos, mas é o que apeteceria. E este tipo de instituições também já olharam para os Açores mais de uma vez. Na década de 90, como nós vimos já há bocado, havia alguns movimentos locais da comunidade que queriam proteger este património e que estavam associados a este património. Mas o governo em Lisboa, o governo na altura do primeiro-ministro Cavaco Silva, tentou passar uma lei para legalizar a caça ao tesouro. E houve um combate acérrimo aqui nos Açores, um pouco à semelhança do que aconteceu com Foscoa, para a terra, aqui aconteceu para a subaquática. Foram os Açores que estiveram na ponta de lança para promover esta defesa contra a caça ao tesouro e contra a pilhagem de sítios subaquáticos em Portugal. E isso resultou numa tradição relativamente solidificada de pessoas que combatem esses crimes e promovem uma visitação sustentável dos sítios arqueológicos. Mas para isso é preciso continuar a que elas promovam. E nesse sentido, nós reunimos regularmente com os guardiães do tesouro. Quem são os guardiães do tesouro? São os centros de mergulho. Nós não podemos montar uma casa de guarda a um naufrágio. Quem visita aqueles espaços são os centros de mergulho e, quanto muito, a Polícia Marítima, com quem nós também trabalhamos com alguma regularidade. Nós fazemos reuniões sectoriais com instituições como os clubes náuticos, etc., que promovem a segurança destes espaços e promovem a literacia da visitação dos sítios arqueológicos. E para sintetizar tudo isso, nós criamos um manual de boas práticas que está disponível online, também está disponível em formato físico e que tem servido para que nós possamos continuar a divulgar o combate à caça ao tesouro, mas também regras básicas, nomeadamente ter as vacinas em dia, porque o tétano é uma possibilidade de quem visita estes sítios, uma regra que é básica em terra, mas que no mar é mais difícil de cumprir e, portanto, tentamos incutir sempre, que é não toquem nos sítios.
porque os nossos naufrágios são visitáveis, mas não são para serem tocados ou agarrados ou partidos. E por isso mesmo, os sítios mais antigos não são visitáveis. Os galeões, os barcos do século XVIII para trás, muito dificilmente serão visitáveis, porque são frágeis e as pessoas com dificuldade durante o mergulho não vão tocar deles. Portanto, não tocar, observar, vacinar, combater a caça ao tesouro, fundamental para a visitação sustentável, e estas boas práticas têm sido promovidas com reuniões com os parceiros nesse sentido. Também promovemos uma formação de arqueologia subaquática, que não é uma formação do ponto de vista académico da universidade, é uma formação do ponto de vista de leigos, ou seja, foi uma formação que se pegou em mergulhadores amadores e formou-os com valências para apoio em uma empreitada de arqueologia. Na prática, estamos a criar futuras pessoas interessadas neste património. Isto foi feito numa parceria com o Paulo Costa, o Filipe Castro, o Alexandre Monteiro, que é nosso consultor também, e a Vanessa Filipe. Foi feito há 2 anos, salvo erro, e teve uma elevada participação. Nós esperamos continuar no futuro. Estamos sempre dependentes de um problema grave, que é o problema do orçamento, mas que vamos continuar a tentar fazer o melhor que podemos. Felizmente, no caso destas coisas, já arranjamos uma solução, que é a apresentação digital. Esperemos que no futuro haja outras soluções também nesse sentido. Editamos a primeira coleção de arqueologia subaquática do país. 12 livros sobre arqueologia subaquática. A coleção chama-se Mar Tenebroso e reúne mestrados, doutoramentos e trabalhos de investigação, um pouco de toda a Macaronésia, mas principalmente dos Açores, que se destacou pela sua qualidade e destacou-se pela sua originalidade. Foi algo que ainda não tinha sido feito em Portugal e que achamos que era necessário ser feito. Neste momento são 12 obras, como vos digo, mas há uma possibilidade de crescimento. Estamos em conversações com outros investigadores e eu próprio também espero ter um dia teses para incluir nesta coleção, que já tem trabalhos de investigação, mas ainda me falta fazer a tese. Dentro da formação, dentro desta divulgação académica, dizer que isto foi uma edição da Direção Regional da Cultura, que é onde está o Gabinete de Arqueologia, mas que foi em colaboração com a Agência para o Desenvolvimento da Cultura nos Açores, que importa que também seja dito, porque tem sido nosso parceiro nestas aventuras e tem sido fundamental para conseguirmos alguns destes trabalhos, por causa da questão orçamental e não só. Promovemos a exposição Mar Tenebroso, foi a exposição com o maior sucesso da arqueologia nos Açores, desde que se temos conhecimento. Teve um elevadíssimo número de visitantes, foi na cidade da Horta e contou com a presença de largas centenas, eu julgo que milhares, na verdade, não contabilizei aqui o número, mas teve muita gente que visitou, foi uma exposição com imenso impacto dentro da arqueologia dos Açores. Contou com a informação de toda a Macaronésia. O catálogo recebeu o prémio da APOM de 2023 de melhor catálogo do ano. Portanto, é um outro orgulho que nós também temos nesse sentido, e foi escolhida a cidade da Horta precisamente porque é uma cidade, para quem conhece, com uma profunda vocação marítima, é uma cidade que está virada para o mar, mas que tinha esta necessidade de reencontrar a sua arqueologia, porque estava um bocadinho de costas voltadas com a arqueologia subaquática. Gosta muito do mar e do Peters Café, mas precisava também de gostar dos seus naufrágios, porque também tem um potencial imenso para isso, e esta exposição ajudou nesse sentido. Criamos uma rede de reservas visitáveis, que são diferentes dos parques arqueológicos. As reservas são sítios onde há portarias e regras de segurança, mas que não são parques oficialmente, e têm a particularidade de serem zonas que estão fora de contexto. Enquanto que os naufrágios estão preservados dentro do seu sítio, dentro do espaço onde estão, dentro da zona onde é necessário, onde naufragaram, onde se sobraram, estas reservas são criadas com base em obras portuárias, cujas ocorrências nós trasladamos e levamos para outro lado, porque não podemos manter no local, porque a obra portuária vai destruir aquele sítio arqueológico. Então nós trasladamos e criamos reservas artificiais, porque não temos outra hipótese, de um ponto de vista de proteção patrimonial. Não podemos justificar economicamente impedir a expansão do porto de Ponta Delgada, que necessita de mais cais para atracar barcos e trazer pão para as pessoas comerem. Podemos salvaguardar este património preservando uma parte do mesmo e criando reservas que não são só visitáveis,
mas também são estudáveis por quem quiser no futuro fazer tipologias destas ocorrências. Raramente são peças de naufrágio, porque quando há naufrágio aí sim nós somos obrigados a arranjar uma solução para a obra, mas são âncoras, canhões, etc., que não têm contexto particular, não sabemos de que naufrágios estão associados, mas sabemos que têm valor, mais não seja visual, mais não seja um impacto estético e patrimonial, que merece ser valorizado pela sua visitação e, portanto, criamos estas redes de reservas. Neste momento temos reservas referentes às obras no Porto de Ponta Delgada, a reserva no Ilhéu do Rosto do Cão, na obra do Porto das Poças, na Ilha das Flores, a reserva do Ilhéu, e no Porto do Topo, em São Jorge, na reserva do Forte, do Forte do Topo. Este trabalho requer operações de transladação particularmente delicadas. Nós trabalhamos sempre com mergulhadores profissionais e é um trabalho muito complexo porque envolve balões de ar e peças muito frágeis, portanto, trata-se de um trabalho de elevada complexidade, por isso é que também não temos muitos feitos. E o próprio, como eu dizia, as portarias legais carecem de um fundamento legal porque achamos que é necessário criar regras de visitação mais detalhadas nesse sentido. Ainda na senda de democratizar o acesso ao património, referir os centros de sensibilização e conhecimento. A origem destes centros remonta ao Mediterrâneo, porque é uma tipologia de espaços que encontramos lá e que cooptamos para o arquipélago dos Açores. Porquê? Porque estes sítios fazem a ponte entre o mar e a terra. Isto não são museus, nem núcleos museológicos. Os centros de sensibilização e conhecimento são espaços que contam com exposições, é verdade, mas contam também com a ideia de construir um espaço de comunhão, de ser uma zona onde a comunidade visite, onde promova atividades, onde faça workshops, etc., relacionados com o mar e onde reencontra a sua vocação marítima. Porque muitas das comunidades açorianas, apesar de nós vivermos em ilhas, vão perdendo esta vocação marítima e precisam de reencontrar a mesma da maneira que conseguirem. E estes centros servem precisamente para chamar a atenção para o nosso património subaquático, para disponibilizar meios de quem não pode mergulhar visitá-lo em terra, mas também para chamar a atenção da comunidade para que é a arqueologia subaquática e porque é que deve olhar para o mar com olhos de ver e não apenas com olhos de ir à praia. Neste momento temos 3 centros construídos, na Horta, a Ilha do Faial, Madalena, Ilha do Pico e Topo, Ilha de São Jorge. Foram escolhidos estes sítios porque só tínhamos orçamento para 3, é verdade. Apostamos no Triângulo porque Faial, São Jorge e Pico são conhecidos como a zona do Triângulo pela sua proximidade e assim conseguimos reforçar essa ligação, porque estamos a apostar numa ligação entre os 3. Apostamos numa construção de sítios com a comunidade e, portanto, tudo isto envolve protocolos com as autarquias. A Câmara da Horta, a Câmara da Madalena e a Junta de Freguesia do Topo foram nossos parceiros nestes trabalhos. Temos trabalho pronto, os conteúdos estão prontos para todas as ilhas, só nos falta dinheiro e vontade dos decisores, portanto esperamos continuar nessa senda no futuro, porque temos ainda muita coisa para fazer. Em relação às distinções, o nosso trabalho de valorização deste património recebeu já algumas distinções que eu gostaria só de assinalar, um bocadinho por vaidade, confesso, mas também porque acho que deve ser do conhecimento de quem nos ouve. Em 2019, a Unesco atribuiu-nos o Prémio de Melhores Práticas na Sustentabilidade. A nossa estratégia de pedagogia social recebeu o Best Practices, que está em vigor, foi renovado recentemente. Em 2020, a Marca do Património Europeu é um prémio relativamente pouco conhecido, mas que acho que devia ser mais conhecido, e que é uma espécie de património da Unesco, mas especificamente ligado à herança europeia, sendo que o património subaquático dos Açores é o primeiro sítio arqueológico subaquático do mundo a receber esta distinção e um dos poucos arqueológicos subaquáticos, arqueológicos que têm essa distinção. São sítios que raramente o têm. Neste caso é um sítio centralizado, mas desmembrado em vários, porque estamos a falar de todo o património subaquático dos Açores que recebeu esta distinção da Marca de Património Europeu. E em 2023 recebemos ainda da Acicotur, que é um dos objetos, penso eu, daqui da ADCAP. A Acicotur é uma instituição que valoriza a cooperação internacional e valoriza a cooperação em projetos que construam estratégias para inovar na forma como é promovida a cultura e mais concretamente o turismo cultural.
E em 2023, este projeto Mergulhar recebeu o prémio da Acicultura por ser um projeto de excelência do qual os Açores estiveram envolvidos. Antes de terminar, e já me estou bastante alongado, peço desculpa, mas antes de terminar, queria-vos falar um bocadinho da parte má da coisa. Tudo isto, se a mensagem que eu estou a tentar passar for bem passada, pode parecer muito bonito, porque temos um património subaquático lindíssimo, com grande potencial, distinções e tudo mais, mas nada é um mar de rosas, muito menos o mar dos Açores, que de rosas tem muito pouco. Tem muitos desafios. Desde logo, o orçamento. A nossa equipa tem sido muito curta, como eu vos dizia, nunca passou das 3 pessoas, mas também o orçamento não tem sido muito maior. A certa altura, o orçamento não passava dos 5.000 euros para trabalhar em Novilhas dos Açores e gerir este património. Os avanços que nós conquistamos permanecem muito ténues e a qualquer momento podem desaparecer. E também a ligação com o resto do mundo e com o resto das tecnologias, o crescimento da área da arqueologia, etc. Portanto, desafios existem imensos e vou apenas assinalar alguns, porque tendo esta plataforma para falar, poderá esta mensagem chegar a pessoas que nos queiram ajudar a superá-los. Desde logo a diversificação. O património cultural subaquático precisa de diversificar o seu roteiro, dar destaque a sítios menos conhecidos e criar zonas onde o mergulho seja onde o mergulho em arqueologia, em sítios arqueológicos, seja constituído como uma alternativa e onde permita que o turismo de massas vá se desbatendo. Os Açores estão no começo de já estamos a meio, na verdade, mas de um incremento do turismo gigantesco. Os preços estão todos a aumentar, há cada vez mais pessoas a visitar-nos e é preciso arranjar valências para diversificar este turismo e também arranjar valências para diversificar a sua concentração, porque senão vão destruir o arquipélago conforme o conhecemos. E este desafio coloca-se também ao património cultural subaquático, por um lado, porque poucos dos 35 sítios são visitados. Eu orgulho-me de dizer que temos um roteiro de 35 sítios, mas poucos deles são visitados com regularidade e é importante diversificá-lo. E por outro lado, porque nós podemos ser uma força motriz na mudança e na melhoria do arquipélago e é para isso que se faz a função pública. A sustentabilidade é outro desafio grande. Nós não quero que se confundam, a palavra sustentabilidade aqui não é um chavão, não é apenas dito apenas para efeitos de demagogia. A sustentabilidade que nós queremos é verdadeira, é a sustentabilidade que permite crescer a economia e a economia pequena de microempresas dos centros de mergulhos que aqui trabalham, não dos grandes centros de mergulho que vêm de fora do país ou fora do arquipélago, porque esse tipo de colonialismo não nos interessa, está mais do que ultrapassado. Interessa-nos crescer as pessoas cá com ferramentas sustentáveis que permitam também preservar o nosso património, preservar a parte material e a envolvência ambiental, impedir os atos destrutivos e criar regras que sejam boas para todas as partes envolvidas. Isto é utópico, mas se nós não estivermos aqui para nadar atrás da utopia, não estamos aqui a fazer nada. A verdade é essa. As novas tecnologias são um enorme desafio, uma dificuldade substancial, porque não temos pessoas formadas nestas áreas, ou temos poucas pessoas formadas nestas áreas no arquipélago. Virtualizar o património é uma ferramenta espetacular. Não vos estou a dar novidade nenhuma, certamente já todos viram reconstituições 3D. E o património subaquático tem um acréscimo de que estas reconstituições permitem democratizar ainda mais o seu acesso, porque permitem-nos mergulhar literalmente dentro dos sítios sem ter que sair do nosso computador. Isto é um trabalho que requer orçamentos elevadíssimos, requer técnicos devidamente especializados e requer continuidade. Portanto, já começamos, como podem ver, mas ainda estamos numa fase muito embrionária. Esperemos que no futuro este desafio seja superado e deixamos este apelo. Um último apelo ainda para a universalidade deste património. Nós temos comunidades pelo mundo todo. Os Açores não só acolheram o centro do mundo, como também divulgaram pelo mundo todo este património. E o património subaquático pode ser uma ferramenta para estudar isto, seja de Portugal continental, mas seja de Macau, seja do Japão, seja do Havaí, Uruguai, Brasil, etc. As nossas comunidades são imensas e este património tem que ir para além da caixa de pensamento com que nos formatam na universidade e tem que servir como uma ferramenta de ligação muito mais do que tipologias maçudas, técnicas, quadros que nos fazem adormecer numa quarta-feira à noite. Este património tem que ser narrativas, tem que ser histórias, tem que ser imaterialidades, tem que ser ligação de mundos, pessoas, comunidades, territórios, nacionalidades e crenças, tem que ser universal.
verdadeiramente. A arqueologia, seja em terra, seja em mar, não se faz sem património, não se faz sem comunidade, não se faz sem pessoas e não se faz sem a necessidade de criar empatias, elos comuns, perceber que isto é uma herança universal, ter orgulho em valorizar um passado comum. Como eu dizia antes de começarmos a gravar, eu tive grandes dificuldades em explicar aos meus pais o que é ser um arqueólogo. Ainda hoje eles não sabem bem o que é que eu faço, mas quando nós conseguimos, e hoje em dia aqui na Ilha Terceira, felizmente, e nos Açores, já há cada vez mais pessoas que sabem o que é que são arqueólogos, nós ganhamos não só aliados, como ganhamos sensação de ligação, uma cadeia de união, que este património pode servir para cimentar. E portanto, sem esta comunidade não vamos conseguir ir longe, e este apelo que eu deixo é também para a comunidade científica, comunidade académica, não estejam só fechados nos vossos gabinetes, não estejam só fechados nas bibliotecas, ou nos laboratórios, falem com as pessoas, vão até às praças públicas, vão ao terreiro, porque é fundamental. Obrigado por me terem aturado um bocadinho, ainda temos muito mais para fazer. A arqueologia subaquática está no início em Portugal, os Açores são a ponta da lança, mas é preciso dar mais atenção à arqueologia subaquática, é preciso criar legislação, é preciso criar museus, é preciso criar espaços de valorização. A Espanha tem um Museu Nacional de Arqueologia Subaquática, Portugal ainda está longe disso. Não podemos baixar os braços, e hoje mais do que nunca a cultura liberta, não é? Temos monstros e populistas em todo o lado, e, portanto o arqueólogo deve também ajudar nesta luta, e este património pode ajudar porque é símbolo de uma altura em que o mundo parava aqui nos Açores, e está aqui espelhado a forma como é possível viver entre todas as culturas da melhor maneira. Obrigado, professor Vítor, e obrigado à ADCAP, e se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade. Muito obrigado. Foi uma palestra muito informativa e muito expressiva. Perguntamos se, entre as pessoas que estão aqui, alguém quer pôr questões ou fazer considerações sobre aquilo que acabamos de ouvir. A gente, nestas ocasiões, pôr questões ao nosso palestrante, ou seja quem for que esteja a apresentar, é também uma atitude democrática e uma atitude de criação de um espaço comum, não é? Se ficarmos calados, ficamos isolados. Só mostramos a nossa cara. Os que mostram, não é? Há pessoas que nem... Há aqui uma pergunta aqui em baixo. Não, é só uma comunicação, obrigado. Só dizer o meu Ah, O sim, elogio. Manuela senhor. Vinhosa está com a mão no ar. Posso? Sim, sim, sim. Sim. Pois claro. Parabéns pela apresentação e, fundamentalmente, pelo trabalho que está subjacente. É, de facto, notável. Uma equipa de até 3 pessoas. Claro que há também outras na órbita, evidentemente, mas é de facto um trabalho notável. Eu já conheci algumas coisas por outras pessoas de outras áreas, portanto, foi realmente uma confirmação mais, eh, mais, mais real, por quem é o principal responsável. Uma questão que eu gostava de, de saber não com detalhe, porque não há hipótese de fazer detalhe, mas uma boa parte da apresentação baseia-se ou suporta-se nas questões da visitação, de alguma espetacularidade para a visitação, dos aspectos turísticos, que são, de facto, como disse muito bem, aquilo que depois pode justificar depois também uma, uma obtenção direta ou indireta depois dos fundos para se continuar essa pesquisa. E era precisamente sobre a pesquisa
que eu gostava de lhe perguntar. Alguns exemplos, pura e simplesmente, alguns exemplos de situações de investigação propriamente dita, eh, que tenham acompanhado esses trabalhos, em termos de temáticas eh, que estiveram envolvidas em todo isso. Depois, estava a referir, nós temos uma coleção de 12 livros que falam precisamente de teses e doutoramentos e mestrados, que foram trabalhos de investigação que foram feitos ao longo das décadas. Esses trabalhos de investigação têm sido feitos pontualmente, têm sido feitos especificamente por centros de investigação, como o CHAM da Universidade Nova, e outros semelhantes têm promovido trabalhos de investigação cá, em alguns naufrágios especificamente. Alguns dos casos de maior destaque, um deles eu falei da Baía de Angra, do Galeão Ibérico e tudo mais, mas acima de tudo, se calhar a investigação propriamente dita tem sido feita, tem sido eh, muito centrada na prospecção, tem sido muito centrada na inventariação de sítios, na prospecção documental e no combate preventivo às obras portuárias. Recentemente tivemos alguns casos mais mediáticos em que as obras portuárias permitiram identificar alguns navios de várias épocas cronológicas, e feitos por empresas de arqueologia ou por centros de investigação também. Mas de um ponto de vista de escavações, de grandes trabalhos de monta, o único caso, ou os únicos casos que existem foram aqueles que eu referi, nomeadamente da Baía de Angra e da Baía da Horta. Ou seja, ainda estamos numa fase incipiente nesse sentido. Porquê? Porque a visitação e a fruição deste património, por um lado, porque eu trabalho no gabinete de arqueologia, portanto o meu trabalho é a estratégia de gestão. Por outro lado, sem a visitação, sem a fruição, nós nunca vamos conseguir convencer as autoridades a promover o tal plano nacional ou plano regional de arqueologia que nós queremos promover para que haja fundos para a investigação. Ou seja, ainda estamos numa fase relativamente incipiente, mas já há investigação. E aqueles livros contam algumas partes das mesmas. Eu agora não tenho aqui os dados para vos detalhar tudo, podem investigar depois na carta arqueológica, mas há investigação de casos concretos de galeões ibéricos, de vapores do século XIX, de um navio que estava ligado à escravatura e às rotas no continente africano, ao largo do Faial, Nossa Senhora da Luz, uma nau que afundou no início do século XVII. Agora, sinto de cabeça, estou-me a tentar lembrar de mais alguns, mas posso dizer que já há alguma coisa. Ainda não há assim tanta como nós gostaríamos. Acho que temos muito espaço para crescer, acho que os Açores têm um potencial imenso, o resto do país também. E espero que, sinceramente, que o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática esteja neste momento a funcionar em pleno, porque o país precisa e os investigadores também. Mas ainda estamos numa fase relativamente incipiente. Ainda falta fazer trabalho de investigação a sério, falta fazer mais escavações. Também daí nós termos promovido a formação em arqueologia subaquática, porque almejamos, quando houver possibilidade, que haja depois esse contacto e esses trabalhos de escavação, de investigação a fundo, de prospecção de um sítio, aquele sítio que eu falei do naufrágio do Revenge, que continua por encontrar, não é? Um dos naufrágios mais famosos da história da Inglaterra, que tanta gente que fala dele, continua aqui ao largo da Ilha Terceira, aqui perto da minha casa, talvez, não sei, por encontrar, e uma campanha de investigação mais intensiva desse naufrágio seria um desafio que nós gostaríamos um dia de promover. O grande problema aqui acaba por ser falta-nos também comunidade para fazer essa investigação, porque a nossa Universidade dos Açores não tem valências na arqueologia, nem na arqueologia subaquática. Aliás, a ter, fará bastante sentido que comece por aí, e esperemos que um dia venha a ter. E a investigação que vem de fora vem sempre pontual, porque é muito difícil trazer investigadores para aqui durante uma temporada longa, porque obrigaria a comprarem uma série de infraestruturas e a terem uma série de recursos que nem sempre é fácil. Eu lembro-me quando exercia arqueologia em Portugal continental, que ir de uma ponta do país para a outra já era difícil, atravessar o oceano mais difícil se torna. E portanto a investigação também tem esse calcanhar daqueles. Mas já temos algumas coisas, volto a dizer. Não sei se foi claro no que me expliquei, mas penso que já temos algumas coisas e esperemos ter mais em breve. Eu já há muitos anos
fiz parte, quando estava naturalmente ao serviço, de uma comissão do CRUP, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, com outros colegas meus de História, da área da História, em que fomos visitar as várias universidades, incluindo a dos Açores, para saber em que estado estava o ensino e qual era a reação dos estudantes, quais eram os problemas dos docentes. Essa foi uma comissão, digamos, experimental, creio eu, que o CRUP criou. E aí nos Açores, uma das coisas em que eu falei, porque nos dirigíamos a anfiteatros cheios de pessoas, fossem eles docentes ou fossem eles estudantes ou coisa assim, foi precisamente perguntar até que ponto é que uma universidade localizada num arquipélago que é famoso, embora eu pouco perceba da arqueologia subaquática, como é evidente, não posso saber de tudo, mesmo dentro da arqueologia, a arqueologia é um mundo, mas é evidente e é de conhecimento geral, e eu contatei muito com o Francisco Alves, por exemplo, e com outras pessoas da arqueologia subaquática, quer dizer, era evidente que nos Açores a universidade devia ter um departamento ou uma área qualquer, ou um curso, qualquer unidade que de facto incrementasse o estudo da, enfim, dos valores arqueológicos que aí estão acumulados, porque eu não tenho quase noção nenhuma, mas há uma noção que tenho, e depois de o ouvir ainda mais, é que isso é um autêntico cemitério de navios, não é? Portanto, eles estão uns em cima dos outros, não deve até ser muito fácil de fazer investigações em certos locais, mas quer dizer, a universidade devia ter aí, ou ver isso como uma mais-valia. Eu não quero estar a fazer nenhum comentário crítico sem conhecer a realidade, mas percebi da sua parte referências de que a universidade nem sequer tem uma valência em arqueologia. Ora, isso é um bocado estranho. Não sei como reage a esta minha pergunta. Eles têm, tanto quanto eu sei, obviamente eu tenho imenso respeito pela Universidade dos Açores, inclusive eu já fui aluno lá, mas tanto quanto eu sei, a nível de arqueologia, há uma cadeira de arqueologia que não era lecionada para alguém com formação em arqueologia, não sei se ainda é. Isto é a informação que eu tenho. Naturalmente que as universidades também têm as suas carências de recursos, e se calhar é por carência de recursos que não conseguiram ainda avançar nesse sentido, e espero que um dia avancem. E nós estamos disponíveis, o nosso gabinete de arqueologia, por mais humilde que seja de um ponto de vista de recursos humanos e recursos financeiros, a senhora reitora sabe que nós estamos disponíveis para ajudar naquilo que for preciso, porque pensamos que enquanto nós não começarmos a formar profissionais cá, nós nunca vamos crescer o nosso setor cá. Nós acho que já alcançamos mais ou menos o que era possível alcançar com sangue, suor e lágrimas. Foi com a prata da casa, mais coisa, menos coisa. O José Luís Neto não é açoriano, mas é como se fosse, já cá está há muitos anos. Eu moro aqui ao lado e pronto, e fomos fazendo o que conseguíamos. Mas mais do que isto, vai ser necessário um bocadinho mais, ir um bocadinho mais longe. Pá, e não querendo de maneira alguma desvalorizar o muito mérito que a Universidade dos Açores tem, eu concordo com o que o Vítor diz. É é um dos nossos pontos por explorar e, portanto, esperemos que em breve assim seja. Porque eu, já agora, quando no início referiu que isto é um tema insular e que a nossa associação é de arqueologia peninsular, eu achei graça e fiquei a refletir, porque para mim os Açores são, respeitando toda a sua autonomia, como é óbvio, que é um grande progresso para a região, mas evidentemente que são parcela do território nacional, por um lado, em geral, não é? São Portugal, é uma região de Portugal. E depois, por outro lado, porque aí foram cair, não é? Desde que foram descobertos os Açores, não é? Penso eu, devido às correntes marítimas que com facilidade fazem com que os barcos, ou faziam com que os barcos levados pelo vento fossem parar a essa área estratégica, como disse, não é? Que fica a meio do Atlântico. Assim, portanto, se tornam os Açores
não num arquipélago qualquer, mas num arquipélago cosmopolita, porque através dos indícios que aí existem da passagem, às vezes muito má para as pessoas que naufragaram, como é evidente, mas apesar de tudo é um polo conhecido em todo o mundo, não é? Quanto mais não seja pela sua vantagem estratégica. Agora, sabe-se que os aviões americanos já não precisam de ir aí para propriamente eh, abastecer de combustível, mas também se sabe, segundo tenho ouvido aqui militares falarem disso, porque eu pouco percebo de geoestratégia, que a zona dos Açores é muito cobiçada por ser uma zona de grande valor estratégico, não é? E, portanto, se os Estados Unidos se deslocassem dos Açores e se fossem embora, para além do impacto económico provável que isso teria, como já deve ter tido quando em parte se foram embora, outros poderes logo aí iriam cobiçar essa região para terem aí uma base qualquer militar ou coisa parecida. Portanto, são problemas variedíssimos que estão envolvidos aí, mas eu, por exemplo, conheço mal os Açores, só fui 2 vezes aos Açores, dessa da Comissão do CRUP e de uma outra em que fomos aí convidados para fazer um curso, um grupo de professores para fazer um curso sobre arte, e eu fui falar sobre arte pré-histórica e outros colegas meus, até de outras fases da história da arte. Tive a possibilidade de ir às Furnas, de que o meu pai me falava, porque o meu pai, durante o serviço militar, teve nos Açores. Temia-se uma invasão do Hitler, não é? Que, inclusivamente, podia querer chegar aos O Açores. Hitler e não só. E, Curiosamente, havia uma possibilidade de invasão dos ingleses também. pois, pois, pois. Portanto, não há dúvida que os Açores e depois, em termos confesso, de atrativo turístico, eu tenho uma atração muito grande pelos Açores. Eu, se fosse a escolher, já estive também 2 vezes na Madeira, mas para mim é uma região bonita, mas pequenina. E tenho mais curiosidade, e depois já muito turística também, não é? E com imensos hotéis de 5 estrelas por toda a parte, etc. Tenho imensa curiosidade, teria imensa curiosidade, perdão, em conhecer os Açores. E quando aí estive, precisamente, o que eu referi foi isso: para mim, a universidade não é a chave de nada, não é? Evidentemente, tem que estar em articulação com as autarquias, com o governo regional, com todas essas instâncias de poder e de captação de fundos e de recursos. Mas deve haver, inclusivamente até, e o meu amigo sabe isso muito melhor que eu, deve haver, a nível mesmo europeu, não é? Da União Europeia, deve haver, já referiu que receberam prémios, etc., portanto, estão conhecidos, começam a ser muito conhecidos. Deve haver formas de financiamento para dar o salto, não é? Qualitativo para qualquer coisa que seja. Porque eu nunca na minha vida imaginei poder fazer escavações debaixo d'água. Já as em terra são extremamente penosas, agora debaixo d'água, para manter o rigor, não é? Que hoje necessitamos, que não é ir buscar, não é ir buscar coisas debaixo d'água, é de facto praticar todas as técnicas da arqueologia rigorosa num ambiente difícil. Eu imagino a dificuldade disso, não é? E esse problema que referiu aí, já agora, não quero demorar muito, mas esse problema que referiu da caça ao tesouro foi um problema com que eu me confrontei quando estive um certo tempo em Lisboa e falei bastante com o Francisco Alves, não é? Por exemplo, e outros colegas, o Filipe, referiu aí o Filipe Castro, também conheci, ehm, e realmente o que eles me diziam é o seguinte: pá, temos que mudar absolutamente esta lei que existe ou que estão a querer criar, já não sei se existia, mas parece que existia e depois foi revertida, da caça ao tesouro, porque parece que, como Portugal não tinha capacidade para ter navios para o estudo subaquático, incluindo o estudo das antiguidades, não é? Como têm, por exemplo, os franceses, não é? Ali em, naquela cidade marítima que Marselha, têm lá um barco só para arqueologia, não é?
enorme, que eu estive lá uma vez com uma bolsa, e no Fort Saint-Jean, e ao lado do Fort Saint-Jean, lá no Porto de Marselha, tem um barco fabuloso para fazer arqueologia, não é? Quer dizer, claro, a França é a França, não é? Com o seu poder económico. Mas devia haver nos Açores, e mesmo em Portugal continental, claro, uma unidade, o tal CNAS, não é? Que foi criado em boa hora, para salvaguardar. Peço desculpa, aqui qualquer problema com o meu, com o meu computador, fugiu-me. Peço desculpa. Ahm, Deveria haver, ou seja, no fundo é para dizer isto: apesar de todos os problemas que tem a arqueologia açoriana, ela é um problema nacional português, e deveria haver uma série de forças que se erguessem, não é? Assim como se conseguiu salvar as gravuras do Coa, é certo que num contexto muito particular, e com o auxílio da imprensa, haveria que realmente deitar mão, num bom sentido, à investigação arqueológica sistemática do património açoriano, não é? Enfim, desculpe, eu estou para aqui a dizer coisas. Eu confesso que A gente não acho, sabe. eu não acho sinceramente que tenhamos esses problemas todos. Acho que nós já passamos a fase dos primeiros problemas, agora estamos na fase dos segundos problemas. As dores de crescimento já tivemos, agora o grande problema agora é continuar, que fique claro que nós, as dores de crescimento já estão cumpridas. Nós, neste momento, quando nos sentamos em Bruxelas para falar sobre arqueologia subaquática, digamos que não somos propriamente olhados de cima para baixo. Mas obviamente que faltam coisas, e isso vai faltar sempre, e esses movimentos existem. E nós temos trabalhado com eles, porque não é à toa que eu falei do Filipe Castro. O Filipe Castro é um nosso consultor, um dos mais importantes que nós temos. É uma pessoa a nível mundial, conceituado na arqueologia subaquática. O Alexandre Monteiro, que também trabalha muito com ele, também é nosso consultor e nosso parceiro, e temos essas esferas de influência a expandirem-se. Eu penso que o problema da arqueologia subaquática, neste momento, o verdadeiro problema é mais a nível nacional do que a nível aqui de local. Acho é que nós precisávamos de ter pessoas formadas cá, e isso acho que é uma questão que se levanta, como também se levanta a nossa equipa só ter 2 pessoas neste momento. Para Novilhas, continua a ser mau. Agora, dentro do possível, nós não estamos assim tão mal como podíamos estar. Acho sinceramente é que as pessoas deviam visitar-nos, e a começar por si, Vitor, e acho que deviam vir cá fazer-nos a conhecer um bocadinho melhor. Estamos sempre em qualquer idade para fazer um batismo de mergulho. Há muita coisa para ver em terra. O que não falta são coisas giras, e acho que temos muito para mostrar. Somos é pouco conhecidos ainda. Uma coisa que eu há muitos anos deparava-me na universidade, parece que não mudou assim tanto. As pessoas não vinham aos Açores e não queriam conhecer os Açores porque era muito longe e muito caro. Agora não é muito longe nem muito caro, mas vêm só para ver a praia e o hotel, e temos mais coisas para ver. Muito mais, aliás. Como eu digo muitas vezes aqui, as pessoas acham piada, ninguém vem aos Açores para entrar num hotel com mobília do IKEA e beber um café do Starbucks. Venham cá para ver aquilo que nós temos, que vale verdadeiramente a pena, porque temos muita coisa interessante para ver. E mesmo em terra, talvez um dia possamos voltar a falar, para eu vos falar um bocadinho da terra também, porque também em terra também temos coisas giras. Pedro, se puder, Vítor. Pedro, primeiro deixem-me dar-vos os parabéns pelo que estão a desenvolver nos Açores. Efetivamente, porque para além do trabalho de inventariação, de conservação, ter 5 parques arqueológicos é extraordinário. Tanto todo esse processo de classificação dos sítios, mas também depois da comunicação, da educação patrimonial, que me parece incrível, e juntamente com todo o trabalho de investigação que sabemos que é mais complicado de fazer para as equipas do gabinete, não é? Desde que não, quando não há redes de investigação associadas. Portanto, começo por dar os parabéns, e dar os parabéns também pela comunicação.
mas queria perguntar o seguinte: qual é a relação tendo os Açores uma orgânica distinta uma organização da Arqueologia Nacional, qual é a relação com o CNAS ou com a tutela do continente? Como é que se processa? Por curiosidade, como é que. Bem, pouca gente eventualmente está por dentro da realidade do CNAS, porque o CNAS foi uma instituição que esteve apagada durante muito tempo. Só há pouco tempo é que renasceu um bocadinho das cinzas e ainda bem que o fez, até porque há tanta coisa para se fazer aí a nível nacional. E atualmente a pessoa responsável pelo CNAS é açoriano, portanto a relação com os Açores é boa, mais não seja a começar por aí. Mas fora de brincadeiras, é uma pessoa com quem é uma instituição com quem nós trabalhamos dentro do possível, com excelentes relações, porque precisamos uns dos outros, na verdade. Talvez o CNAS precise mais de nós, no sentido em que temos algumas coisas já feitas e algumas pontes já construídas, mas nós precisamos do CNAS por vários motivos, a começar pelo facto de centralizado está o poder económico, portanto, também haverá mais apoios nesse sentido. Temos uma excelente relação, tanto quanto me é possível dizer, espero que eles também pensem o mesmo, nós pensamos isso, e temos uma excelente relação com a antiga DGPC, tínhamos uma excelente relação com a antiga DGPC, agora tem outro nome que eu nunca me lembro, perdoem-me, mas eu não vou a Portugal Continental com regularidade, agora tem outro nome. E tínhamos uma excelente relação com algumas pessoas da equipa de arqueologia da DGPC e com os chefes de divisão e tudo mais, sempre tivemos boas relações. Chegamos a integrar uma comissão que houve, uma das 1000 comissões que houveram nos últimos tempos para discutir a arqueologia nacional. Lamentavelmente foram comissões cujos resultados foram imateriais, mas esperemos que no futuro hajam comissões mais produtivas, mas temos uma excelente relação. A única coisa que nós temos é a autonomia, mas somos parceiros institucionais quando necessário. O GA Grants, que foram os fundos que ajudaram a reconstruir o PNANS, foram cá apresentados com a delegação da DGPC, que nós andamos a acompanhar e que andamos a correr as várias ilhas. Somos parceiros institucionais, uma espécie de parceiros diplomáticos, se assim quisermos, mas não temos as mesmas regras, inclusive nós não usamos o Indovélico, usamos a base de dados que eu mostrei há pouco tempo, a Carta Arqueológica dos Açores, que também já recebeu umas distinções aqui há uns anos, e não usamos as mesmas regras do jogo. O portal do arqueólogo não se aplica. Aliás, se houver arqueólogos a ouvir-nos que queiram trabalhar nos Açores um dia, eu estou farto de dizer isso, porque depois volta e meia aparecem pessoas que não sabem, é normal, é desconhecimento, mas quem vem trabalhar para os Açores não mete um pedido de autorização no portal do arqueólogo, fala com a Direção Regional de Cultura local. O portal do arqueólogo não serve de nada nesse sentido. Portanto, nós temos as nossas regras, eles têm as regras deles. Eu não me vou pronunciar sobre a estratégia de proximidade, porque não sei, não trabalho aí, mas sei que aqui a nossa estratégia é de proximidade. Eu tenho o número de todos os arqueólogos que trabalham nos Açores no meu telemóvel. Eles também têm o meu, e quando é necessário nós falamos, nem que seja à 1 da manhã, como às vezes acho que todos os arqueólogos já passaram por isso, estar a estudar materiais até tarde e depois de repente terem uma epifania à 1 da manhã, e se for preciso ligam para mim, e eu atenderei certamente, ou vice-versa. Procuramos uma proximidade que eu acho que se calhar não é possível em Portugal continental, até porque também são muitos mais, não é? Mas aqui temos essa estratégia. São estratégias diferentes, mas bons parceiros. Gente boa, eu gosto muito da Jacinta, por exemplo, um beijinho para a Jacinta. Obrigada, Pedro. Não sei se tem mais perguntas. É que aí já é quase meia-noite, eu aqui ainda estou nas 10h15. Está aqui o Posso António que quer dizer falar. duas coisas? Estão a ouvir? Sim, Eu não tinha propriamente uma pergunta para fazer, mas queria antes de mais, enfim, felicitar o colega para a apresentação completa e muito instrutiva que fez. Eu não sigo, enfim, propriamente de perto a arqueologia subaquática. Sabia naturalmente que nos Açores havia contextos e uma riqueza muito particular, e fiquei, como modo, surpreendido, quer dizer, com um trabalho tão diversificado, quer em termos de investigação, de inventário, de interação, digamos, de mediação com o público, portanto, quer dizer, que é de facto fabuloso.
tem sido, do que eu ouvindo, tem sido publicada alguma informação sobre a arqueologia subaquática dos Açores. Estou-me a lembrar, nomeadamente, de uma meia dúzia de artigos na revista Almadã, por exemplo, nos últimos anos, quer dizer, que eu tenho seguido, mas acho que se impunha, talvez, não é? E até no interesse também turístico, digamos assim, do arquipélago, pensar em considerar fazer uma grande exposição em Lisboa, no outro lado, quer dizer, no Museu Nacional ou assim. De facto, há muita coisa para mostrar dos Açores e isso poderia, digamos, de uma forma, de alguma maneira simétrica, potenciar também o trabalho de ecologia subaquática no continente. Não sei, acho que até do ponto de vista de estratégia, não é? Poderia ser importante para o governo regional pensar num investimento dessa natureza e certamente que não nos faltariam excelentes peças e fotografias e materiais para promover os Açores, enfim, no continente. Sim, sem dúvida. Nós temos, há bocadinho a Ana perguntou e eu esqueci-me, mas convém sublinhar, também temos uma excelente relação com o Museu Nacional de Arqueologia. Portanto, também temos uma relação institucional muito boa nesse sentido, sem dúvida que eu acho que levar este património até mais longe. Nós temos aquela microexposição que eu vos mostrei, que está a correr o país, mas não é suficiente nem de perto nem de longe. Naturalmente, como costumo dizer, eu já tive alguns cargos mais institucionais, mas o meu cargo original e será sempre arqueólogo, portanto eu sou técnico, os políticos é que decidem estas coisas, mas eu teria muito gosto, naturalmente, em levar este património, eu e a nossa equipa, naturalmente, teríamos muito gosto em levar este património até o continente, até Lisboa, até à minha casa em Coimbra, até a minha casa é metafórica e tudo mais. Teria muito gosto nisso tudo, mas precisamos que os decisores assim o queiram. E não querendo ser pessimista, mas todos nós conhecemos um bocadinho de história, nós estamos a entrar numa altura muito complicada para a cultura, portanto, sem sérias dúvidas que vamos ter tempo para isso durante os próximos tempos, mas farei por isso, garantidamente, e espero contar também com o novo Museu Nacional, que está em vias de inaugurar a nova exposição, para nesse sentido, porque nós já em tempos falamos disso. Logo no início, ainda era eu estagiário e já se falava dessas ideias, mas são ideias muito complexas, logisticamente não é fácil, como eu vos disse, 9 ilhas são 9 realidades diferentes, e ir buscar uma coisa ao Corvo não é igual a ir buscar uma coisa à Angra, para levar para Lisboa. Mas é uma ideia que eu gostaria muito de poder concretizar um dia, espero que o poder fazer antes de me reformar, seja lá isso quando for. Ainda é tão novo, como é que já está a falar de reformar? Nós sabemos que existem até restos de embarcações neolíticas que aparecem debaixo d'água, não é? Todas as épocas. E quando o Pedro referiu que o mar, ou digamos o ambiente subaquático em geral, pareceu é negativo para a preservação do património, será evidentemente negativo para a preservação de determinados tipos de materiais, mas não é assim tão mau, parece, para a preservação de outros, não é? Desde que, no momento da sua exumação ou da sua retirada do ambiente líquido ou do ambiente úmido em que se encontram preservados, sejam logo tratados de imediato, não é? Eu lembro-me, em 75, os alemães convidaram-me para organizar uma equipa de 10 alunos universitários e fomos visitar uma quantidade de museus e de universidades na Alemanha. E estivemos num local onde me lembro de estarem uma quantidade de coisas em tanques. Foi a primeira vez que eu vi em tanques onde estava a ser tratada a madeira, não é? De várias épocas, desde coisas pré-históricas até coisas medievais, etc. Portanto, e também uma coisa muito interessante é aquela arqueologia dos lagos alpinos, não é? Que se encontrou tanta coisa em madeira preservada que até havia um célebre livro que eu tinha, depois ofereci os meus livros todos em parte à Faculdade de Letras do Porto, mas a outros lados também, um livro que eu tinha que se chamava Neolítico, Idade da Madeira, porque, de facto, nos lagos alpinos encontrou-se, no fundo dos lagos, não é?
encontrou-se uma variedade de objetos de madeira de uso corrente, inclusive, por exemplo, colheres de pau, muito semelhantes, colheres de madeira, muito semelhantes àquelas que nós usamos nas nossas cozinhas ainda hoje, não é? Até é impressionante a quantidade de coisas que o ser humano fez em madeira, mas que, por se preservar pior, nomeadamente em regime fora d'água, nós tendemos a valorizar a pedra, por exemplo, ou outros materiais mais consistentes ou mais duráveis. Mas, de facto, há uma preservação muito desigual de tipo de material para tipo de material, não é? E, evidentemente, há situações em que a arqueologia subaquática é maravilhosa porque nos revela embarcações, em Esposende, por exemplo, apareceram, não é? Pirogas muito antigas, como todos sabemos, não é? Portanto, estou a dizer aquilo que é o ABC dessas coisas, mas realmente o ambiente subaquático tem esse aspecto, não é? E Sim, não mas, sei se a poluição atual do mar, não sei se a poluição atual do mar também concorre para uma maior degradação do património que lá está colocado, não sei. eu eventualmente expliquei-me mal também no que estava a dizer, porque tentativa de dizer tudo o que tinha para dizer no espaço curto que tinha para dizer, ou curto para mim, que gosto de falar, se calhar não deu para explicar tudo detalhadamente. De facto, é verdade, há contextos submersos que preservam determinados tipos de materiais de forma quase perfeita. Pois a exumação, como o professor disse e com razão, aplicar as técnicas que em terra já são complexas debaixo do mar, a exumação é que pode não correr bem, até porque uma escavação subaquática é profundamente complexo. Mas o que eu queria dizer nos contextos submersos era especificamente no Oceano Atlântico, onde as correntes são violentíssimas em quase todas as zonas e em quase todas as ilhas, e onde as correntes destroem muito. Mas o que já está enterrado. Ainda há pouco tempo, uma obra portuária aqui na Baía de Angra, ao pé da minha casa, permitiu exumar madeiras que nós temos quase a certeza que remontam ao século XVI. Portanto, madeiras que para nós, pronto, para quem estuda pré-história isso não é nada, mas para nós são bastante antigas, para o nosso contexto atual. E, portanto, o mar também preserva. Depende do contexto. Agora, de uma forma geral, o Oceano Atlântico é particularmente destrutivo, seja para madeira, seja para metal, seja para o que for. Todos estes barcos têm um prazo de validade muito curto, porque todos os anos, e com as alterações climáticas, temos cada vez mais tempestades. E eu, apesar do professor ter sido simpático e dizer que eu ainda sou muito novo, a luz está desligada, que é para não ver os cabelos brancos, mas já tenho alguns aninhos e as correntes têm piorado de ano para ano. Portanto, já não está já vai piorando ao longo das décadas e dos séculos. E o oceano aqui é particularmente grave. Portanto, era nesse sentido, mas tem toda a razão. As pirogas, por exemplo, são um excelente exemplo. Estão no Penãs, salvo erro, as que foram levantadas. Mas pronto, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Eu agradeço imenso a sua excelente comunicação que nos trouxe e que nos enriqueceu imenso. Eu é que E peço agradeço. aqui à minha querida amiga Ana que me envie o mais rapidamente possível o vídeo para podermos pôr online. Se ela me mandar ainda esta noite, ainda vou pôr online, embora me tenha levantado muito cedo, porque amanhã tenho que ir ao Porto. Inesperadamente tenho que ir ao Porto por causa de uma assinatura num documento que falhou, que esqueceu. Mas pronto, ninguém tem culpa de eu viver longe do Porto, não é? Portanto, lá irei. E então, pela minha parte, não sei se há mais alguém que queira intervir, já também é um bocado tarde, estamos a abusar da sua paciência. Aí é uma hora mais cedo. Aqui para mim ainda está bom, para vocês é que já está. É como quando temos um colega espanhol, às vezes esquecemos que lá é uma hora mais tarde. Muito obrigado pela minha parte, muito obrigado. Fiquei muito satisfeito Eu com é que aquilo que agradeço ouvi a vossa e paciência com e a paciência de quem nos ouvir. Espero a que paciência, não. tenha Foi uma satisfação. Muito obrigado. boa noite para todos e para todas e até à próxima. Continuação de Muito bons obrigado. trabalhos para a ADCAP. Boa noite. Temos que reforçar a nossa associação com mais sócios. Obrigado. Boa noite, obrigado.